Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 522, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é filósofa, dançarina do ventre, produtora, podcaster lá no Perdidos na Paralaxe, desenvolve pesquisa acerca de temáticas de filosofia contemporânea, ética, política, estética, feminismo, corpo, subjetividade, educação, história da filosofia, cultura e ainda tem tempo de cozinhar e fazer sapateado e muito mais coisas, não é mesmo? Raquel Rocha. É isso aí, gente, tudo bem? Faço todas essas coisas, provavelmente todas de forma meia boca, mas gosto de estar por dentro de tudo. Caraca, mas você é uma estudiosa mesmo, hein? Não, mas é gostoso e assim, os temas vão se intercalando e aí é sempre muito prazeroso, inclusive coisas sobre cultura pop e artes em geral é muito bom. Que demais, Raquel, que demais. Seja bem-vinda ao Cinemação aqui, sua estreia aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, fiquei super animada com o convite. Que bom, que legal. Temos aqui também ele que cursou filosofia, é publicitário, também é podcaster lá no Perdidos na Paralaxe, atua como diretor de arte e também é ilustrador em diversos projetos, incluindo capas de livros e arte e finalização de quadrinhos no Brasil e nos Estados Unidos. Vou pronunciar o sobrenome dele provavelmente errado, mas é o Reinaldo Foiruba. Oi, Rafael, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Você pronunciou quase certo, eu nem vou ficar nessas tecnicidades. Tá certo. Muito obrigado também pela sua participação aqui, Reinaldo. Falei pro Fred, né, que grava lá com vocês. Falei, Fred, a gente tem que fazer aí uma troca, né, trazer o pessoal do Perdidos aqui no Cinemação, porque o papo que vocês fazem lá é muito legal e você também cursou filosofia, além de publicitário, ilustrador Sim. e tudo mais, tem a filosofia no sangue aí, Reinaldo. É uma coisa engraçada, né, porque assim, a minha primeira formação é em publicidade, né, mas eu sempre fui curioso por essas questões, por esses assuntos de humanas, né, eu gostava muito de história, gostava muito desses tópicos também, eu cheguei a ler alguma coisa de filosofia antes de cursar filosofia, só que eu comecei a sentir esse desejo de cursar filosofia, esse chamado, assim, e fui cursar, já era bem mais velho, eu tinha 37 anos quando eu fui cursar filosofia. Isso foi bem legal, me expandiu bastante meu círculo de contatos e comecei a me relacionar com essas pessoas, e hoje em dia eu digo que eu tenho mais amigos na filosofia do que na publicidade, né? É um pessoal legal de andar junto, eu recomendo. Ou seja, foi cursar filosofia de forma consciente, né? Porque eu fui sem ter a mínima noção do que era. Tá vendo só? É isso mesmo. Por isso, Rafael, que a gente foi se perder na Paralaxe, porque é isso, é um caldeirão de coisas e todo mundo vai buscando os sentidos e os olhares para sair alguma coisa aí de reflexão. Caraca, que demais. E eu precisava fazer esse papo aqui com vocês, trazendo aqui para fechar essa mesa, né, o criador lá do site do canal Articines, podcaster lá no Plano Sequência, já foi colunista aqui no Cinemação, o meu amigo grande Fernando Machado. É o que sobrou, né? Os caras com currículo enorme. E o Fernando, é isso. E o Rafael, Fernando, é isso. A gente só vai sugar desses dois hoje aqui, Fernando. Não, hoje eu quero queimar neurônios. Não é? Mas a gente também vai aprender bastante. É um processo. Na filosofia a gente não fala que a gente vem pra estar dizendo que a gente sabe, a gente vem pra investigar, né, as coisas. O Tarkovsky falava muito isso, falava que o que move ele é melhorar o que ele já fez, né? É aprender cada vez mais. É isso mesmo. E quase sempre a gente fala as coisas com muita certeza, mas sem ter certeza nenhuma no fundo. Sim. Essa é a técnica. Filosofia da nossa vida, né? Se você não sabe, pelo menos fale com convicção. Fala com convicção que os outros acreditam, exatamente. É isso mesmo. Bom, meus amigos, olha só.
A gente está passando agora por um período, né, onde o público em geral tem questionado muito os filmes de heróis, ou seja, aqueles filmes da DC, Marvel e também aquelas adaptações de HQs e outras histórias, né, já conhecidas aí. Mas o questionamento ele varia, né, desde o cansaço geral da forma como os filmes têm feito, que conta ali com histórias muito similares, até a própria essência da função dos filmes dos heróis. Será que a gente ainda precisa desses filmes? Será que eles estão saturados e tal? E pensando nisso, né, a gente lembrou aí que essas histórias de heróis estão no cinema desde que ele foi criado, e para além disso, né, se a gente for pensar em teatro, livro e até pinturas rupestres, já indicavam ali a figura do herói, algo muito importante assim para nossa história. E hoje aqui a gente vai debater um pouco isso, a gente vai discutir de uma forma filosófica a criação, desenvolvimento e saturação ou não dos heróis. Então vamos bater esse papo aqui sobre filmes de heróis ou heróis de filmes no segundo ato desse podcast. Vamos lá. It's so much bigger than you realize. Avengers! I love rollerblades. Where are we going? Barbieland. Elle inspire profondément, et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. O conceito de herói não tem uma data exata de invenção, porque ele está profundamente enraizado na história e mitologia de diversas culturas, né, ao redor do mundo. A questão é que heróis são essas figuras lendárias ou históricas que são admiradas por suas realizações extraordinárias, coragem, virtude e até atribuições, né, notáveis assim para a sociedade. A ideia de heróis remonta a tempos antigos, né? E está presente, inclusive, em várias tradições culturais. Então, por exemplo, se a gente for lá na mitologia grega, por exemplo, há uma vasta coleção de heróis como Hércules, o Aquiles, Ulisses, Perseu, que eram figuras de semideuses ou mortais de destaque que realizavam feitos notáveis e enfrentavam desafios sobrenaturais e tal. No entanto, mesmo antes desses mitos gregos, muitas culturas antigas já tinham suas próprias histórias de figuras heróicas, e isso sempre foi acontecendo ao longo da história. Mas enfim, a figura do herói, ela parece ser quase que um acordo entre crença, valores e necessidades, assim, é uma junção dessas coisas, né? Eu queria começar perguntando para vocês como é que vocês enxergam o conceito de herói e se vocês mesmo cultuam, né, algum tipo de herói, assim, de vocês. Vocês falam, pô, eu tenho herói. Então, eu acho que você já fez uma bela de uma pesquisa aí, né, Rafael? Então você meio que já deu cobriu bastante coisa que a gente já estava pensando. Eu e a Raquel, a gente bateu um papo antes de estar vindo aqui com vocês, e a gente estava falando justamente sobre essa questão de ter um conceito de herói que você colocou muito bem, eles já existiam antes dos gregos, né, colocarem isso, porque a origem da palavra, a etimologia da palavra herói, ela é de origem grega, né? Ela depois adaptada para o latim, depois para todas essas línguas, né, no inglês e no português é hero, né, tal. No inglês é hero, em português é herói e tal, mas vem tudo de uma raiz em comum. O que acontece? Ela tem sim essa questão de estar determinando essa figura de um nobre ou de uma pessoa notável, ou de um semideus, mas com o tempo, né, e a gente só para que eu acho importante a gente lembrar, com o tempo você tem a figura de heróis que não são esses semideuses, essas pessoas notáveis. Por exemplo, você vai ter Édipo, que é um herói trágico. Então, assim, você também tem a figura de heróis que não tem nenhum poder, por exemplo, mas que eles têm que lidar com desafios e principalmente, né, com escolhas, né? Porque o herói, nessa medida, né, em que ele vai se desenvolvendo na história da narrativa, ele vai se tornando sinônimo de protagonista. Então, é comum a gente estar pensando em filmes em que a gente tem protagonistas que não têm poder algum, mas que a gente enxerga eles como heróis, porque a gente sabe que ele é o herói da história dele. Ele é esse cara que tem que fazer as escolhas
e tem que estar, através das escolhas dele, determinando quem ele é e como ele vai lidar com os desafios que a história propõe para ele. Eu tô fazendo essa introdução pra gente pensar assim, poxa, se você já tem heróis em todos os tipos de história, então, por exemplo, quando você vai ver Uma Linda Mulher, ela é a heroína da história. Sim, certo? sim. Quando você vai ver De Volta para o Futuro, o Marty McFly, ele é o herói dessa história. Da mesma maneira que o Luke, apesar do Luke já ter superpoderes em Star Wars, ele também é o herói de Star Wars. Então, assim, essa figura dessas pessoas que vai ser dada a tarefa de viver a história e, diante dos desafios da história, fazer as escolhas, eles já são heróis. Então, aí, como o tema do nosso podcast é super-heróis, talvez a gente tenha que fazer uma pergunta: o que define um super-herói? Qual que é a diferença entre um herói e um super-herói? Porque a gente está falando de um esgotamento de um gênero. Talvez isso tenha a ver com a determinação sobre o que determina quem são essas figuras, né? Talvez, não sei. Pensarei nisso por muito tempo, até porque eu entrei num período de crise com essa coisa de super-heróis, né? Acho que isso vem se esgotando. Acho que isso vem se esgotando em mim há um tempo. Principalmente depois que eu comecei a entrar mais nos estudos de gênero. E aí eu comecei a pensar assim, cara, temos aí os heróis que sempre estão nesse lugar de salvar o mundo, salvar a mocinha em defesa, proteger a família. E aí eu fiquei pensando que isso é uma forma um pouco de estabelecer dentro da sociedade um modelo, né? Um modelo de ação. Sim. E um modelo e reafirmar o que é um patriarcado. E aí tava pensando nisso, né? Assim, a jornada do herói, que é muito comum, né, na história, é muito comum na construção de histórias, né? Principalmente para cinema, história de quadrinhos e tal. E a jornada da heroína, né? A jornada da heroína, ela, ainda que ela seja heroína, tem um homem aí junto. E eu fiquei sempre me perguntando muito isso. E aí talvez pensar o que é que faz um super-herói, né? E aí eu já vou perguntando assim, puxando o sardinha mesmo pro gênero, o que é que faz uma super-heroína? Quando fala pra mim de super-herói, a primeira coisa que vem na minha infância são 3 personagens. O primeiro é o Hércules, porque eu sempre fui apaixonada pelo desenho. E aí depois tinha aquela série, né, o Hércules, aí tinha a Xena, que eu adorava, eu achava o máximo, e tinha o Homem-Aranha. Nunca foi assim, Superman. Não, assim, Homem-Aranha sempre foi pra mim o super-herói da cultura pop mais legal, acho que porque ele é um adolescente meio perdido e tem várias questões aí, né? Pobre, trabalha, se esconde e é cheio de questões de adolescentes mesmo. E tinha a Carmen Sandiego, que pra mim hoje, se a gente pensar, né, o que é um herói, o que é uma heroína, a Carmen Sandiego seria uma boa heroína pra mim, né? Assim, tentando responder o que o Reinaldo fala, né, o que é que faz um super-herói, se a gente pegar aí a filosofia da antiguidade, se a gente pegar os gregos, né, já que a gente começou a falar aí a partir desses heróis gregos, a tragédia grega, talvez sejam os valores, né, as virtudes, os valores morais que constroem essa base do que faz a gente entender o que é um herói, um super-herói e o que é o vilão. Porque a gente só tem herói e o super-herói porque a gente tem um vilão. Sim. A gente tem aí um antagonista, né? Que às vezes é tão protagonista quanto, se a gente pensar aí no filme no Wakanda. O antagonista é tão protagonista quanto. Mas os vilões, eles não têm essa régua da virtude, da moralidade, que aí a gente já entra nesse lance filosófico lá do Aristóteles, da ética, né? A pessoa que tem um senso de justiça, de equilíbrio, de ponderação, a coragem como virtude e tudo mais. Mas sim, acho que super-herói é por aí. Porém, sigo nessa crise de pensar o gênero super-herói enquanto esse reforço
para a construção de um modus operandi de uma sociedade patriarcal. Sim. Até porque, assim, a gente chega na tragédia grega com os heróis, né, com Jasão, Hércules, Teseu, Perseu e sei lá mais quem. E quem são os antagonistas geralmente são as bruxas, são as deusas que estão ressentidas, são as mulheres que são largadas. A gente chega nas grandes histórias da Idade Média, né? Tristão e Isolda. A gente tem também aí as bruxas no rolê como as vilãs, né? Como as pessoas ruins que os heróis vão ter que lutar contra, né? E isso vai colocando a gente, né? Assim, eu como mulher, por exemplo, quando o Reinaldo fala, se a gente pega uma linda mulher e a heroína é a Julia Roberts, eu fico super feliz, porque pra mim ela sempre foi minha heroína. Sim. Tipo, não é o cara lá de meia idade com problema de segurança que não consegue se comprometer com ninguém, que é o herói. Sim. Ele é só assim, né? Ela escolhe ele, não é ele que escolhe ela. Mas é difícil a gente ter essa visão quando a gente cresce esperando o Superman fazer o mundo voltar pra poder salvar a Lois Lane. Eu acho que a gente se acostumou muito a ter essa coisa do herói, essa busca de algo que a gente não tem, né? A gente pegar as histórias, a gente falou muito das histórias desses deuses gregos, até mesmo a gente pegar, até mais antigo disso, a gente pegar os primeiros livros escritos, as primeiras narrativas literárias, a gente pegar, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, lá de há quantos anos antes de Cristo, que era um rei que procurava a vida eterna, né? E a batalha dele era para ser imortal, que era um desejo desses grandes reis, os faraós, né? Eles construíam todo aquele mausoléu, todas aquelas pirâmides para se tornar imortal. Eles tinham esse desejo da imortalidade, porque era algo inalcançável. E aí a gente pega, por exemplo, o Superman, é algo totalmente inalcançável. E os heróis que a gente tem hoje, geralmente tende a ter essa, para além da virtude, porque a virtude a gente consegue simular a virtude, né? Você consegue simular senso de justiça, você consegue simular força. Agora, você não consegue simular imortalidade, você não consegue simular super força, você não consegue simular o voo, voltar no tempo, os poderes. E eu acho que hoje, assim, na verdade, eu acho que o super-herói, ele vai acompanhar o seu tempo, né? Então, por exemplo, se a gente pega no cinema, por exemplo, os heróis dos anos 40, talvez, era uma coisa mais maliciosa, era uma coisa mais delicada até meio galhofa. Aí depois a gente começa a pensar nos heróis lá dos anos 2000, que já era aquela coisa do homem viril, do homem forte. Então a gente tem aqueles filmes onde os homens eram muito musculosos, que era um reflexo dos anos 90, né? Que é com aqueles personagens dos Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, que é aquela coisa do homem brucutu, homem forte, homem viril. E eu acho que hoje a gente vive meio que uma crise disso, né? Uma desconstrução desse herói viril, que aí vem as heroínas, aí vem heróis mais intelectuais, menos força bruta. Acho que para além dessa questão de esgotamento, acho que também tem uma questão de... Acho que a gente idealiza menos esse homem viril forte, ainda que tenha, né? Mas acho que já não encanta tanto. Acho que já começa a desconstruir muito. Se a gente pensar o Pantera Negra. Apesar de no primeiro filme a gente ter ali o Michael B. Jordan absurdamente forte, absurdamente musculoso, se a gente pensar o Pantera Negra 2, já não tem isso, até porque é uma mulher que tá ali vestindo aquela armadura, então já não tem mais esse apelo do músculo, essa coisa da força bruta. Então eu acho que hoje a gente vive uma desconstrução desse herói musculoso, desse corpo másculo idealizado que era um reflexo dos anos 90. Então eu penso também nisso, né? E como esses ideais de heróis, eles vão se alternando conforme a sua época, né? Hoje a gente vive uma época que é muito diferente do que era os super-heróis do começo dos anos 2000 lá com o X-Men e o início do Homem de Ferro e tal. Eu até acho que quando a gente começou aqui, né, a nossa conversa e tal, o Reinaldo trouxe uma reflexão interessante quando ele fala sobre essa questão, né, da mitologia e como existiam, né, esses seres superpoderosos e que daí começa a surgir heróis que são mais humanos mesmo, que talvez não tenham esses superpoderes e tudo mais. E isso que você estava falando também, Fer, me trouxe essa reflexão que é de que quando a gente para pensar nesses heróis mitológicos, esses semideuses, até dentro dessa mitologia grega, a gente vai parar para pensar no Hércules, no Aquiles e tal, e aí você vai ver escultura desses caras, pintura desses caras, eram sempre esse louvor, né, ao corpo masculino perfeito e os músculos perfeitos
perfeitos e tal, e tinha tudo isso para além da própria mitologia em si, desse herói imbatível, eticamente incorruptível e que nunca tem problema nenhum e tal. E essa figura do herói que não erra, o herói que é perfeito, ele traz também pro espectador uma certa exigência, um certo peso, né, pra gente, porque, assim, coloca uma barra de herói lá em cima e é isso, assim, meio que é um troço meio intangível. Então, quando você começa a mostrar heróis falhos ou vilões que têm um lado humano, assim, que de alguma maneira justifique, né, esse lado humano dele, até como vocês bem trouxeram, Pantera Negra com Killmonger. Você pode não concordar com os métodos dele e tal, mas quando você vai ver o discurso dele, você entende pelo menos da onde que veio aquela raiva, da onde que veio. Entender não significa concordar, né? Mas você entende as motivações dele. Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você traz esse herói desse patamar quase irreal e baixa ele para próximo do espectador, da pessoa que tá indo pro teatro, que tá lendo o livro e tal, e meio que é quase que um empoderamento do público, vocês não acham? Porque tem uma coisa meio exigente nessa questão desse herói intransponível, assim, que é quase cruel com o público também, não é? A gente começou aqui conversando e a gente abriu vários braços nessa discussão, e aí a gente, vocês colocaram um monte de coisa aqui na mesa que dá pra gente atacar por todo lado, né? Aqui. Eu ainda tô perdida aqui porque eu comecei a imaginar um herói TikToker. Vai aparecer. Vai aparecer. Na verdade, já tem, mas depois a gente entra sobre isso. Mas queria assim, uma coisa que acontece sobre essa questão do herói, só pra gente, as percepções, elas foram muito corretas, mas eu acho que assim, os heróis gregos, né, esses semideuses, esses notáveis, esses mais exemplares, eles não eram exatamente exemplares do jeito que em termos de virtude, exatamente como são como se pretende os heróis, super-heróis, certo? Uhum. Por exemplo, assim, você vai ter na Odisseia, tem Ulisses, né? Você tem o Odisseu, e ele é antes de tudo, um herói da engenhosidade intelectual, inclusive, num sentido, às vezes, muitas vezes, assim, ele não age totalmente de forma leal, né? Você vai ter aquela questão de quando ele cega o Ciclope, né? E aí ele cega o Ciclope e diz que o nome dele é ninguém, né? E aí, vamos dizer assim, quando os irmãos do Ciclope vêm procurar, quem feriu você? Aí ele fala assim, ninguém me feriu, tal. E aí, vamos dizer assim, e aí os irmãos do Ciclope, eles falam assim, poxa, se ninguém te feriu, então, então a gente não precisa matar ninguém e tal. Ele vai vencendo as coisas, né, numa engenhosidade. Você tem esses heróis, se a gente for pegar, por exemplo, assim, nas narrativas iorubás, por exemplo, que você tem os orixás, por exemplo, assim, as histórias dos orixás, elas também são histórias heróicas. Exu, por exemplo, ele não vai resolver as coisas com grandes atos de bravura, inclusive eles têm falhas, todos eles, né, muitas vezes, né. Então, assim, eu acho que não é só a virtude que define o que é um herói, né? Sim. Eu acho que o heroísmo, ele tá na escolha. Eu vou defender esse ponto, tá? A melhor definição que uma pessoa me deu sobre o que difere um super-herói de um herói comum é que é mais ou menos assim, é uma definição do Jeff Loeb e do Tom Morris, certo? Os dois são escritores de quadrinhos, né? Então são pessoas que vivem de escrever esses personagens. E aí foi colocado para eles essa questão, tipo, poxa, vocês têm que definir qual que é a diferença. A gente gostaria que vocês definissem num artigo qual que é a diferença entre um herói e um super-herói. E aí ele fala assim, olha, a gente pensou bastante e a diferença entre um herói e um super-herói não é os poderes, porque você tem super-heróis que não têm poderes também. Tipo Batman. Tipo Batman, exatamente. A diferença entre um herói e um super-herói é que, diante de uma escolha impossível, por exemplo, assim, entre salvar uma pessoa e salvar um monte de pessoas, o herói, ele toma aquela escolha ou aquela que é mais autêntica ao coração dele, por exemplo, salva a amada e deixa os outros morrerem, ou ele salva os outros e deixa a pessoa amada morrer, e aí ele é um herói trágico,
Mas o super-herói, ele muitas vezes ele consegue fazer as duas coisas. Tipo assim, ele dá um jeito e, por exemplo, o Superman é um caso clássico. O final do filme do Superman da década de 70 é isso. Assim, é colocada a escolha para ele entre ele salvar a mulher amada e salvar o mundo. E aí ele consegue voltar no tempo, fazer a Terra girar ao contrário, volta no tempo e consegue salvar os dois. Salva o mundo e a mulher amada. Esses caras, eles não precisam escolher. Assim, eles conseguem ir além da escolha. It's so much bigger than you realize. Avengers! I love rollerblades. Where are we going? Barbieland. Elle inspire profondément, et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. E aí, uma coisa que a Raquel falou, que eu acho bem legal, é justamente que ela citou o Homem-Aranha, né? E o papo todo que vocês trouxeram, dessa questão de heróis mais humanos, tal, que eu acho que vai para além dessa questão da estética, da figura e da força, dos corpos mesmo, né? Porque, assim, o Homem-Aranha, ele é talvez o primeiro herói na história que, diante de uma escolha nos quadrinhos, né? Quando é colocado para ele entre salvar a todos e salvar a Gwen Stacy, ele tenta fazer os dois, mas ele falha. E a Gwen Stacy morre. Não só a Gwen Stacy morre, mas ele também tem um episódio com o Capitão, que é o pai da Gwen Stacy também, que morre também. E aí, vamos dizer assim, inclusive, vamos dizer assim, eu acho que talvez essa foi a coisa mais bem sacada do melhor filme de herói desse ano, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso, né, que é essa animação maravilhosa. Sim. Ela ressalta muito sobre essa questão da escolha, tipo, por que o super-herói ele vai ter que escolher apenas uma coisa, que é a grande discussão. Inclusive eu tô curioso para ver como eles vão resolver isso na segunda parte, né? Porque assim, eles estão justamente falando assim, não, pro Homem-Aranha não é possível escolher as duas coisas, essa é a tragédia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, talvez ele é desses super-heróis, na verdade assim, não só o Homem-Aranha, né, o Hulk também, tal, isso é meio notável na Marvel. Na Marvel ela consegue fazer isso aí. Ela traz heróis trágicos, né? E até o filme do Pantera Negra, né? Que vocês citaram, né? Olha que tragédia, né? Assim, que é o primeiro Pantera Negra. Porque, assim, T'Challa, ele tem que combater o Killmonger, mas ainda assim ele sente que ele tá ligado a ele, seja pelo sangue, seja por essa questão. Pela revolta. E assim, ele não gostaria de ter que matar ele, por exemplo, de ver ele morrer. E você sente isso no final, né? E aí a gente começa a ter uma pista, né? Porque assim, a gente tem um probleminha nessas histórias de super-herói, porque elas se tornaram grandes franquias, elas se tornaram essas máquinas de ganhar dinheiro, e que os donos dessas propriedades intelectuais, eles não querem mexer, não querem trazer consequências reais para esses personagens, para as escolhas deles. E aí o público começa a sentir isso, né? Que assim, que não há consequência real para nada. E isso começa a diminuir as apostas, né? Isso seria talvez um dos meus primeiros palpites sobre essa questão, né? Da crise do gênero. Outra coisa também que eu queria só falar, antes de passar a palavra, é que a Raquel ela falou muito dessa questão das bruxas, tal, e dos vilões, né? Do papel dos vilões, né? Nesse antagonismo ao herói, né? E aí uma coisa que eu gosto de lembrar é que aí eu preciso checar, eu nunca fui checar se o Campbell ele tá certo, mas nas Máscaras de Deus, né? Ele vai fazer uma citação sobre essa questão da etimologia da palavra vilão, que muita gente a gente não para pensar, né? Da onde que ela vem, né? E aí sugere-se que essa palavra vilão, ela vem justamente das pessoas que viviam em vilas. Nossa! Porque assim, quem mora em vila antes era vilão, certo? Porque você tinha essa questão de pessoas que viviam longe da tradição das cidades, né? E que viviam sobre regras mais regionais, tal. E que as pessoas das cidades, elas temiam, né, essas pessoas, porque não sabia exatamente como elas se comportavam. Ficava, aquela coisa, exatamente, vai até ter um pouco daquela questão dos bárbaros, né, também, dos gregos também, que os bárbaros também são essas pessoas que balbuciam, que não falam grego, que não vivem na cidade, não vivem na polis, tal. Então, assim, você tem essa figura do antagonista, ele é essa figura que não se conforma ao status quo, à vivência
dita normal, né? Então, assim, o vilão, ele e deveria ser, e talvez por causa disso o Killmonger é um grande vilão mesmo, ele deveria ser esse que desafia a ordem estabelecida das coisas, né? E é isso que torna ele interessante, ele coloca a história em movimento por causa disso, né? E aí a gente tem muitos vilões hoje em dia que muitas vezes eles não fazem isso, né? E aí eles não são vilões. As bruxas, elas eram lidas como vilões porque elas eram essas mulheres que viviam isoladas dessa ordem normativa, né? Naquela época ditada pela igreja, e que elas distribuíam outros saberes e outras percepções de mundo, tal, e por causa disso elas eram ameaça, né? E também porque a Igreja Católica adorava ficar com as propriedades das mulheres, também também queimar a mulher e ficar com a propriedade delas, né? Também tem isso aí, a gente não pode esquecer, né? Muito, muito louco saber esse lance da etimologia da palavra vilão, que começa quase como uma luta de classe mesmo, sabe? Tem um preconceito de classe ali, né? Porque as pessoas que eram de vila, e aí você começa ao longo do tempo descrever essas pessoas que eram de baixa classe social, frequentemente relacionada a atividades da vila, agrícola e tal, e isso vai tendo um certo preconceito mal intencionado, assim, impressionante. De certa forma, a mesma coisa que acontece hoje com o pessoal que vive em comunidade, esse tipo de coisa, né? Então, a Silvia Federici, ela fala isso nos livros dela, né? Que as mulheres consideradas bruxas eram não só as mulheres que tinham conhecimento da medicina, né, das ervas e tudo mais, como as mulheres que lutavam pelo direito à terra. Não só a terra, mas a alimentação, as mulheres que ficavam viúvas e que não casavam de novo e que queriam ter o direito à herança, né? Porque a terra era a herança. E aí a igreja foi, bruxa, mata, porque a gente precisa da terra e a gente precisa estabelecer uma nova ordem, e essas mulheres estão indo contra. E aí a gente, voltando um pouquinho para o que o Fernando falou sobre o super-herói ser o espírito do tempo dele, né? Inclusive Walter Benjamin deve ter adorado ouvir isso lá do além, né? O homem é o espírito do seu tempo, porque a gente vê isso, a gente vê essa formação, essa construção de um ethos, né, social a partir de uma determinada cultura de um gênero que é o gênero de super-herói. Como a gente tem falado, isso vem lá, né, as tragédias gregas, que era preciso ter essas tragédias, era preciso ter esses heróis até para reforçar a ideia dos deuses, para reforçar a ideia. E os heróis, que eram os semideuses e tudo mais, o que os tornava heróis talvez fosse não o fato do superpoder, mas porque eles eram humanos. E aí eu, pegando o gancho do que o Reinaldo falou sobre não ser só a virtude, né, o que faz com que um herói seja um herói ou um super-herói, eu vou indo nesse sentido também de que talvez o que faça o super-herói seja o lado humano, seja a falha. O ponto que faz com que ele pense, né, o que é que eu tenho que escolher. E aí o Superman não vai precisar escolher, porque ele é um Superman, ele veio de outro lugar, ele é o cara superior, né? Mas a gente tem aí em Wakanda, né, o rei que vai matar o Michael B. Jordan, lindo, maravilhoso, que mata, mas sente. Deve ser difícil matar o Michael B. Jordan. Com certeza. Eu não conseguiria. Eu também não. Mas a gente tem o Homem-Aranha, o Peter Parker, a gente tem os X-Men que tem essa, assim, que podem destruir tudo, né? Como o Magneto quer, assim, deixa esses inferiores pra lá, vamos matar todo mundo e criar um negócio só nosso. Tem essa política de eugenia aí, o Magneto. Mas eles não fazem, porque eles sentem o dever de proteger a humanidade, né? E aí a gente entra num outro aspecto, voltando para a virtude, né? Esse sentimento de dever. Eu preciso proteger aquele que não pode se proteger sozinho. E aí, pensando muito nisso que o Fernando falou, além de ficar pensando num super-herói TikToker, estou pensando nisso, assim, né? Qual será o elemento, então, que coloca a gente para pedir ou para se identificar com um super-herói hoje, né? Reinaldo aí que faz quadrinhos, Rafael que entende bem de cinema, Fernando, eu jogo essa pergunta assim para vocês, o que seria esse elemento que faz com que um humano se torne um herói?
nos dias de hoje? Será que é conseguir sobreviver ao capitalismo? É uma boa colocação. Eu fico pensando nisso porque quando a gente pensa em esgotamento e no gênero, eu não acredito que haja um esgotamento. Eu acho que o que existe hoje é uma desconstrução do herói. Eu acho que sempre vai existir filmes de herói. Eu acho que os filmes de herói, eu acho que o que a gente vive hoje, na verdade, é uma crise do cinema, não uma crise dos filmes de herói. Então a gente vê muito que não é só os filmes de heróis que estão enfrentando dificuldades de público, né? Todo o cinema em geral vive uma crise. Então eu acho que o cinema de herói, como é o cinema há muito tempo que mais tem levado o público ao cinema, então é o gênero que mais vai sofrer os impactos dessa crise do cinema. E aí a gente começa a pensar, né, o que tem gerado essa crise do cinema? Será que é apenas a questão do streaming ou tem algo além? Eu acho que tem algo além. Eu acho que não é apenas uma questão de hoje a gente tem acesso ao streaming. Eu acho que existe uma questão de identidade também dentro do cinema. Eu acho que hoje a gente busca cada vez mais uma identificação com aquilo que a gente está vendo. E qualquer coisa que saia dessa identidade, do que a gente quer assistir, eu acho que geram rusgas. Eu pego, por exemplo, Barbie. Toda vez que eu penso que teve gente que saiu do cinema reclamando do filme porque o filme não pregava valores cristãos, eu ficava pensando, gente, que filme que prega valor cristão? O filme do Edir Macedo. Só se for. É o único. Virou um debate assim que eu não consigo entender o que as pessoas estão buscando no cinema. Será que elas querem uma validação? Elas querem apenas uma representação dos seus valores? Será que elas já não conseguem mais lidar com o contraditório? É uma coisa que eu fico pensando assim, se essa crise é apenas uma crise do formato, né, do cinema, por meio dos streams, ou se tem algo a mais com essa questão da forma como a gente se vê em tela. Eu tô em crise, que a gente tá em crise, né? Não é só o cinema. A gente tá numa crise muito grande e eu vejo muito isso desse ponto de vista político e social, que é essa crise de falta de parâmetro que a gente tem, de excesso de informação. E aí eu acredito que esses multiversos aí que a Marvel tá criando é um reflexo total disso. A gente não finaliza as histórias, né? Tem que ter uma outra história e uma outra história, porque lidar com o fim de algo é muito difícil. E lidar com o fim de algo, que trazendo isso que Reinaldo disse, né? Em relação ao Homem-Aranha no Aranhaverso, tipo, ele não vai lidar com a escolha dele, não vai ter uma consequência. E aí isso tem muito a ver com o que a gente vê hoje, principalmente com essa geração adolescente que já cresceu com a internet. Eu não sei o Rafael e o Fernando, né? Mas eu e o Reinaldo, eu sei que a gente teve boa parte da vida aí que a gente não tinha internet. Sim. E a gente tem uma outra forma de ver e de lidar, e essa galera mais nova não tem. Então, assim, não, assim não tá bom. Então eu vou criar uma outra coisa aqui e adeus. E vai ser isso e acabou. Então, assim, é essa crise de não lidar com as consequências daquilo que se faz a partir das escolhas ou das não escolhas, né? Que também é uma escolha não escolhida. Você colocou boas questões, Fernando, e eu acho que também você está certa, essa questão das escolhas e de como a gente se representa nesses universos físicos e virtuais, eles têm a ver com essa questão da crise que está se enunciando no cinema, e eu acho que tem a ver totalmente com essa questão que o Fernando falou, dessa questão de necessidade de representatividade, né, que as pessoas elas demandam através dos filmes. Mas antes disso, eu queria só recuar um pouquinho para fazer a pergunta se realmente existe uma crise no cinema, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque eu acho que o que se criou de expectativa por parte desses estúdios para ser considerado um sucesso é filme faturar $1 bilhão. E aí, assim, isso aí é uma coisa, gente, que é completamente insustentável e irreal. Isso é um momento que a gente viveu, um ápice dessa produção de Hollywood, que foi durante a primeira década da Marvel, né, que foi chegar ao ápice com o Ultimato, né, que foi um momento totalmente atípico. Em nenhum momento da história do cinema, o cinema fez tanto dinheiro com tantos filmes ao mesmo tempo no cinema. Assim, é notável, e parabéns enquanto produto, né, que a Marvel conseguiu colocar essa sequência enorme de histórias de forma a criar essa expectativa
expectativa para o público deles e gerar essa montanha de dinheiro que só beneficia a Disney, mas eu acho injusto a gente esperar que os outros filmes eles vão ter esse tipo de desempenho, mesmo os filmes de heróis. Sim. Eu acho que chegou o momento da gente botar o pé no chão e falar assim, olha, dá para você fazer filme com menos dinheiro e dá para você levar um tanto a quantidade de pessoas que devem ir ver esse filme, que se interessem para ver esse filme, e ao longo dos anos as pessoas vão continuar acessando eles no streaming ou no home video ou da forma que for surgindo. Um exemplo claro é filmes com o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim. Certo? O filme ele foi feito com um orçamento modesto, ele tem muito da estética de filme de super-herói nele também, e eu acho que a gente já tem nele a super-herói TikToker que ela estava falando. Sim, porque o filme ele tem muito a ver tanto com a estética do TikTok, quanto também com as demandas desse público que vive em frações de segundos nesses microvídeos e tal, porque eu acho que muitas das inquietações que esse público tem estão naquele filme, e é por isso que ele se conectou com tanta gente, muita gente achou ele tão genial, e ele foi muito bem, obrigado, certo? Ele conseguiu se pagar, ele conseguiu dar lucro, e tem outros filmes também que a gente vê acontecendo isso. Agora, o que os estúdios querem é gastar 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares na produção do filme, gastar mais outros 200 ou 300 no marketing e faturar $1 bilhão. Então, a gente tem que perguntar, falar assim, poxa, a quem isso serve, né? Em termos de produção cultural, porque eu não acho que o gênero realmente esgotou, porque eu acho que tem histórias que dão pra... Eu cresci lendo HQs de super-herói, né? E, poxa, tem tantas histórias despretensiosas que eu li de vários personagens e que, no entanto, elas ficaram no meu coração, porque elas foram muito bem escritas, elas foram muito bem executadas pela equipe, aquela equipe clássica, né, de roteirista, desenhista, arte finalista, colorista e tal, todo mundo se engajando lá e conseguiram trazer histórias maravilhosas, que inclusive esse é um outro ponto também que surgiu no nosso papo. Tem muitas histórias que a gente está vendo por aí que elas são adaptações de quadrinhos, mas elas não se dizem adaptação de quadrinhos. Então os quadrinhos eles são esse terreno fecundo para estar criando as histórias originais, e porque o cinema e os grandes estúdios estão se apropriando. Eu estava vendo, por exemplo, no Apple TV, uma série chamada Drops of God, que são as Gotas de Deus, que é sobre vinho, e ela é uma adaptação de um mangá que fala de vinho, olha só. E tem vários outros produtos que a gente muitas vezes não sabe que é adaptação de quadrinhos e que está aí colocado no streaming ou no cinema, essas coisas. So much bigger than you realize. Avengers! I love rollerblades. Where are we going? Barbie-land. Elle inspire profondément, et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Quando o Fer fala assim, né, sobre a questão da representatividade e como talvez não seja uma questão de crise no gênero de super-heróis, mas sim de crise no cinema, eu acho que a gente precisa expandir essa visão justamente para uma crise humanitária, uma crise assim de identidade nossa, né? A Raquel bem falou assim, estamos todos em crise. Eu acho que realmente é por aí. Inclusive me fez lembrar da Angela Davis, né? Angela Davis, que é filósofa, ativista, é autora e tudo mais. E o trabalho dela, né, tem um aspecto central ali, que é justamente sobre a compreensão da interseccionalidade, né? Que basicamente reconhece que as identidades e as opressões elas não podem ser separadas uma das outras. Então, quando ela vai lá olhar para o racismo, para o sexismo, né, a exploração econômica e outras formas de opressão, ela entende que isso está tudo entrelaçado. E como as pessoas vivenciam múltiplas formas de discriminação simultaneamente, elas acabam às vezes ficando anestesiadas com isso, né? Então, ela acaba defendendo, inclusive, que é preciso ter uma representação transformadora e tal, justamente para resistir
aos sistemas de opressão. E isso é muito interessante da gente pensar, principalmente dentro desse aspecto cinematográfico, porque é isso, assim, quando a gente vê uma mesma história ganhando, né, múltiplas vezes os mesmos contornos e tal, isso vai drenando a atenção do público, o público começa a não se interessar por aquilo e tudo mais. Eu acho que é uma questão realmente da gente pensar sobre isso e tentar entender que exige de nós um repensar do fazer o cinema, justamente pensando nessa questão de representação mesmo, né? Assim, tem um autor que eu cito direto lá no Perdidos na Paralaxe, lá, que é... Vai o bingo, vai. Não, na verdade, não que é aquele cara lá da Universidade de Macau, lá, o Hans-Georg Miller, lá. Ah, tá. Ele fala que, atualmente, as pessoas elas fazem a curadoria das identidades delas não por uma questão de autenticidade. A gente ainda emula uma autenticidade, mas a gente faz isso através de uma perfilidade, né? Uhum. E então a gente expressa muito da nossa identidade por associação a certos grupos, ideias, conceitos. Então, por exemplo, assim, você vai se dizer como uma pessoa preocupada com ativismo ecológico, então você vai suportar essas causas, e aí você também vai suportar, junto com isso, outras causas que estão alinhadas, tal. As pessoas vão comprando pacotes, né? Então, assim, e é por isso que muitas vezes eu acho que a teoria dele, eu acho que isso faz muito sentido, que você vê que realmente, assim, a pessoa, ela se diz cristã, e aí, de repente, ela já está se comprando o pacote de ser, por exemplo, antivacina também, ou então dá um passo a mais e já está terraplanista, por exemplo. Porque, vamos dizer assim, porque todo mundo, aquele pack, né, aquele grupo de pessoas anda todo mundo junto, então você tem que sempre reafirmar. E o consumo desses filmes, eles passam a ter esse lugar de dizer alguma coisa também a respeito de você. Uhum. Então, assim, muita gente foi ver Barbie e sentiu que o filme dizia, que ele dizia alguma coisa ao ver o filme ou ao não querer ver o filme, por exemplo. Sim. Sendo que, assim, gente, são filmes, eles dizem coisas pra você e não é pra você dizer alguma coisa ao escolher consumir o filme, gente. Não foi você que fez, tá? Foi outra pessoa. Pode dizer algo pra você, mas você não diz nada pros outros ao ver ou não ver um filme, tá? Tipo... Só para pegar isso que você está falando, desse filósofo de Macau, né, Reinaldo? Sim. O Bruno Latour fala um pouco disso quando ele vai falar das tribos. E antes dele, até o Michel Maffezoli, ele tem um livro, se eu não me engano o nome é O Tempo de Todas as Tribos, que ele vai falando dessa necessidade que a gente tem de se encaixar nas tribos e de perfilar. Sim. Né, e de ter esse comportamento, que é um pouco um comportamento de manada, né? Eu vou falar uma coisa que provavelmente eu vou ser cancelada, mas como a Marvel não me paga nada, eu vou falar. Eu sou muito fãzinha da Marvel, eu gosto muito de filme de super-herói. Desde pequena, sempre gostei de desenho, filme de super-herói e tudo. Mas eu me incomodo com esse lance do metaverso, porque pra mim é coisa de fanfiqueiro. Sim, total. Sabe? É total coisa de fanfiqueiro. E aí me incomoda, porque, cara, não, eu não quero ter opções. Tipo, é igual aquele filme O Efeito Borboleta, que tinha 3 opções de final. Sim. Eu odiei aquilo. Não, eu não quero as opções de final. Eu sou uma pessoa meio trágica, eu gosto de tragédia grega. Eu gosto de filme europeu, que é um negócio mais final aberto, ou um negócio assim, cara, é isso, e seja feliz ou infeliz, mas tá aqui, é esse final, e foda-se. E falando de cinema europeu, eu quero só fazer um recorte aqui, que hoje é 29 de agosto, né, e vou falar de uma heroína aí dos anos 2000, que é a Amélie Poulain. Amélie Poulain, ela, que com foi certeza heroína. Que fez uma escolha e que trouxe, não na época do lançamento do filme, né, porque eu até li, acho que foi em algum site aí de cinema, que na época do lançamento não teve tanta bilheteria, mas depois teve um boom, né, e 29 de agosto é um dia que as pessoas que são fãs de Amélie Poulain colocam aquele frame, né, é 29 de agosto, em 48 horas o destino de Amélie Poulain mudará.
E a Amélie, ela é uma heroína porque ela fez uma escolha, né? Exato. Demorou, mas exato. ela escolheu ir pro mundo, né? E eu acho que isso, quem ficou, né, fã do filme da Amélie, quem curtiu muito o filme, entende o que é ali nos anos 2000, você sair da sua bolha, né? Você encarar o mundo. E aí era encarar esse mundo que estava, né, nesse início do grande boom da internet, de várias coisas acontecendo. E graças a essas várias coisas e a pirataria na internet, que eu assisti a Amélie Poulain como desculpa de clube de cinema na faculdade de filosofia. A gente ia assistir filme para dizer que ia debater cinema, mas não era. A gente assistia filme e dormia na sala de vídeo, e era maravilhoso. E isso, né, pensando na Amélie Poulain e nesses filmes mais anos 2000, que fogem um pouco dessa estética até da Marvel, de Hollywood dos super-heróis. Cara, eu vejo muita gente até hoje usando camisa da Amélie Poulain, usando roupa, fazendo posts, e isso também quer dizer alguma coisa, né, para esse mundo de sonhadores. Sim. Também quer dizer que existe um outro tipo de, digamos assim, de indústria de cinema de super-heróis ou de super-heroínas, que é um pouco mais humano, assim, que toca em algumas questões que são bem mais profundas que os filmes de super-heróis, digamos assim, tradicionais, clássicos e hollywoodianos trazem, mas que é tanto estímulo e é tão rápido que a gente não tem tempo. Sim. A gente não tem tempo de assistindo Superman, a gente não tem tempo de entender o dilema dele também, quando ele tá lá apaixonado pela Lois Lane. O Peter Parker, a gente assiste e acha super legal, eu acho super legal o lance do Homem-Aranha, assim, né? E a gente às vezes pula o lance de que ele vende a própria imagem dele para conseguir sobreviver, porque ele é pobre. E ele tem várias questões de autoestima, ele tem várias questões de insegurança em relação ao amigo dele, que eu esqueci lá, o filho do Duende Verde, em relação a Mary Jane, e são coisas que são muito nossas também, né? Sim. Quem aí foi um adolescente que tinha segurança com a própria imagem? Você sabe, Raquel, que quando você levantou esse questionamento sobre como conectar, né, esses heróis com o público e tal, eu quis fazer até essa brincadeira com o título desse podcast, que era assim, filmes de heróis ou heróis de filmes. E eu acho que a brincadeira, ela tá um pouco aí, sabe? Quando a gente fala sobre conexão e tal. Porque até, assim, com tudo isso que a gente tá falando sobre todos esses aspectos, né, da imagem do herói, como ele se constrói e tudo mais, tem uma questão que, linguística mesmo, né, que quando você começa a olhar, e a gente mencionou e falou muito sobre os filmes de heróis mesmo, a gente começa a perceber que a obra, ela é centrada nesse herói, e que essa imagem e tudo que esse herói representa começa a expandir para além dele, ele vira um símbolo, ele vai para outra coisa, né? Então quando a gente vai olhar pro Super-Homem, ele vira o símbolo de um herói XYZ que tem as características XYZ. E aí você começa a ir criando quase que uns arquétipos, assim. Então um herói lá que é o Wolverine, que é o raivoso e não sei o que, mas ele ainda assim tem lá a sua conduta ética e tudo mais que conduz ele, né, para ser o super-herói que ele é e tal. E aí eu acho que a brincadeira tá quando a gente inverte justamente esses valores e a gente começa a falar de heróis de filmes. Então eles perdem um pouco desse status quase angelicais aí e tal, que eles ganham, e eles passam a fazer parte de um todo, sabe? E aí a gente começa a trazer eles mais pra perto da gente, e aí esse exemplo que você deu da Amélie Poulain é perfeito, assim, porque a gente tá falando justamente de uma heroína e que a gente vai ver ela inserida dentro desse filme que vai contar a história dela e tudo mais, mas que ela acaba mostrando pra gente que ela tá muito mais próxima, né? Então, assim, quando eu vejo um filme da Amélie Poulain e eu entendo que ela é uma heroína, ou mesmo recentemente a gente gravou aqui sobre a viagem de Chihiro, então a gente vai ver a Chihiro, né? Que é uma menina também. Maravilhoso. Ai, nossa,
Nossa, muito lindo. Que tá passando por essa fase de amadurecimento também, é uma jornada muito parecida, né, assim, com a da Amélie, mas esse tipo de heroínas que a gente tá vendo, a gente começa a olhar pra elas e falar assim, pô, eu poderia estar nesse lugar, eu consigo me colocar nesse lugar. E aí mora uma outra coisa, que era um outro questionamento que eu ia levantar pra vocês, que é justamente essa junção dessas coisas, porque o herói, ele acaba virando um símbolo para que as pessoas olhem para ele e quase que sigam aquilo que ele traz como doutrina. A gente tem recentemente na história do país, né, a gente tem vários símbolos de heróis, dos mais controversos possíveis, e que as pessoas que cultuam esses heróis vão levantar valores diversos para eles, desde, sei lá, um Ayrton Senna da vida até o Ustra, né, que é herói de vários militares, por exemplo, entendeu? Então, sim, assim, e tudo isso acaba permeando essa figura do herói. A questão é, como que a gente olha para essa galera e aí a gente fala assim, tá bom, eu consigo olhar para eles, mas eu consigo identificar as suas falhas, e essa posição de herói já não vai ser tão forte quanto a gente acreditava, porque a gente precisa, de repente, desconstruir essa coisa do heroísmo, entendeu? Então, cara, assim, você colocou uma questão, você colocou várias questões aí, mas eu vou tacar primeiro essa questão estética que você tacou. O que você colocou é uma questão estética, tá? Na minha opinião. E aí a gente tem um probleminha aqui acontecendo, tá? Por quê? O que acontece? Tanto na figura, você citou, por exemplo, achei bem legal que você citou, no final da sua fala, você citou uma figura esportiva, que é o Ayrton Senna, e o Ustra, que é um torturador militar, certo? Só faltou o Neymar. O Neymar também poderia estar... O Neymar poderia estar colocado nessa questão, tal. Que você... Vamos dizer assim, a gente está falando o quê? De exemplos de figuras masculinas, ou militares, ou esportistas, tal. Os heróis, eles, de certa forma, o Fernando também colocou essa questão do corpo atlético também. A gente tem que entender que, por mais que os heróis, eles possam ter, os super-heróis, eles possam, e heróis, né? Por exemplo, a gente tem todas aquelas figuras dos brucutus dos anos 90, né? O que acontece, assim, sempre tem essa questão de falar assim, poxa, essas pessoas, elas não entenderam. E tem um ensaio, foi muito bem feito, melhor que o que eu vou estar colocando aqui agora, porque o Hora Thiago foi mais fundo nisso, né? Que é a questão de que a gente tem toda uma estética nazista que foi construída a partir do trabalho da cineasta Leni Riefenstahl, que ela vai dirigir um documentário sobre as Olimpíadas, que é o Triunfo da Vontade, e outros, que são filmes que enaltecem muito essa questão da figura, do corpo, do atleta e do homem, e vem de uma questão de um resgate de valores greco-romanos, né? Essa leitura desses valores greco-romanos a partir dos nazistas, né? Como esse ideal de estética e de corpo físico, de excelência, tal, que é colocado no trabalho dessa diretora, que é um filme que, em termos estéticos, assim, ele é muito bem feito. E as imagens são bonitas, não dá para dizer que não são bonitas. E isso acaba sendo apropriado por vários outros diretores, inclusive, assim, um carinha que adora fazer uma estética parecida com ela é o Snyder, né? Eu não gosto do Snyder, inclusive do Watchmen do Snyder. Por exemplo, o Watchmen do Snyder é uma coisa assim dantesca. Ele mostra os corpos perfeitos e uniformes maneiros, e aí câmera lenta toda vez que o Rorschach vai espancar um bandido, esse tipo de coisa. O Rorschach, retratado nos quadrinhos, ele é essa figura que é considerada nojenta e que o pessoal fala que ele cheira mal e que, ninguém quer estar perto dele. Então, assim, existe uma questão de que quando você vai filmar esses heróis, você acaba
reproduzindo uma estética fascista, certo? Tá. E aí não é por acaso que você vai ter grupos que são fascistas se apropriando desses signos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Raquel, ela, por exemplo, falou sobre a questão do tipo de heroína que é reproduzido nesses filmes de herói, porque esse tipo de heroína, eles acabam sendo não uma heroína, diferentemente da Melee ou da Chihiro, e essas protagonistas que a gente citou aqui, elas são protagonistas, a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, elas são criadas nesse molde de super-herói masculino, que é nada mais, nada menos, uma fantasia de poder. Completamente. Então, assim, isso aí tem a ver com uma questão que é neoliberal, que é o quê? Por exemplo, assim, os heróis de meninos, eles são esses... Aí a gente fala sobre isso, inclusive no nosso episódio sobre a Barbie, né? Assim, os heróis de meninos, eles tendem a ser essas versões... Isso não é uma teoria minha, mas do Gaiman, né? O Neil Gaiman, ele vai colocar isso no A Casa de Bonecas. E eu não sei se ele pegou algum referencial além dessa aí. Mas vamos dizer assim, os heróis de meninos, eles tendem a ser versões potencializadas daquilo que o menino quer ser. Então, assim, ele vai se ver no jogador de futebol, ele vai se ver no piloto de carro, de Fórmula 1, ou então no piloto de jato, ou então no super-herói, que é essa figura que luta, no lutador, por exemplo, tal. E as meninas, elas, antigamente, né, elas eram delegadas a essa questão, assim, de conto de fada, né? Tipo assim, você tem essa questão de, olha, você não tem, essa vida que você tem medíocre aqui, ela não é uma vida de verdade, né? Assim, a vida de verdade vai ser quando o príncipe te achar, e aí esse príncipe vai te levar para algum outro lugar e lá você vai ser a rainha. Tal. Isso aí, o Gaiman coloca isso sobre os contos, né, para meninos e para meninas, a diferença, né, de um para o outro. E as super-heroínas, elas não conseguem subverter essa lógica, elas simplesmente colocam as meninas nessa fantasia de poder, porque o que você está querendo é que as meninas se enxerguem como versões potencializadas delas mesmas. Por quê? Porque elas estão inseridas no mercado de trabalho agora. Então, vamos dizer assim, e de certa forma a Barbie, ela já era uma precursora disso, porque assim, você colocava ela nesse lugar de que ela era resgatada pelo príncipe, mas no lugar do quê? De consumidora, né? Então, assim, qual que é o superpoder da Barbie, né? É o super consumo, né? Assim, ela tem um monte de roupa, guarda-roupa, a casa da Barbie perfeita, esse tipo de coisa. Ela pode ter profissão? Pode, mas vamos dizer assim, mas antigamente só aquelas que eram mais femininas, né? Tipo enfermeira, esse tipo de coisa. Depois vai tendo outras profissões, mas é à medida que a mulher vai se inserindo no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem essas fantasias de poder, elas servem a uma subjetivação mesmo do indivíduo, né? Para ele se sujeitar e se conformar a um determinado papel. E aí eu vou ser novamente elogioso ao tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Porque para mim, assim, qual que é o grande barato, assim? Não fica claro se quando ela tiver acesso ao Bagel, né? Ao Everything Bagel, o que vai acontecer com o mundo? A questão não é essa. A protagonista, ela não quer salvar o mundo. Ela quer salvar a filha dela. Assim, a preocupação dela é o que vai acontecer com a filha dela. Porque, no final das contas, é uma história sobre desespero, angústia existencial, desespero e suicídio. É uma mãe querendo salvar a filha do suicídio. E dentro dessa questão que a Raquel colocou sobre multiversos, é por isso que o multiverso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é mais interessante, porque esse multiverso, ele não é um multiverso real em que em algum lugar qualquer um pode ser, diferente do Homem-Aranha, né? Tipo, qualquer um pode ser Homem-Aranha em algum lugar no universo. Não, na verdade, assim, ele é um universo que representa justamente esse caos em que você tem que ser pessoas diferentes existindo em lugares virtuais diferentes, num LinkedIn, num Instagram, num Facebook, num YouTube. Em todo lugar que você se colocar, você é uma outra persona. Então, assim, o multiverso, ele é uma realidade para esses jovens que cresceram na internet, em que eles precisam estar se colocando o tempo todo de forma distinta para os colegas da escola, para os familiares, que aí quando eles ingressam no mercado de trabalho para os seus empregadores e todo esse tipo de coisa. Ele é a angústia de quem tem que lidar com essa contrariedade de ser múltiplo num mundo que demanda cada vez mais você de
ser mais. It's so much bigger than you realize. Avengers! I love rollerblades. Where are we going? Barbie-land. Elle inspire profondément, et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Por que os filmes da Marvel, eles ficaram tão insípidos? Tão, assim, parece que você não sente mais nada. Eu acho que é justamente por causa dessa aposta de o universo está em risco. O mundo está em risco. E eu acho que uma coisa curiosa que acabou acontecendo, talvez por uma questão de espírito do tempo ou alinhamento cósmico, eu não sei. A gente teve Vingadores Ultimato, o Endgame, ele é um filme de 2018. E qual que é? O que acontece, cara, assim, no Guerra Infinita? Metade do mundo morre. Assim, o vilão vence. E aí os heróis, eles revertem isso em 2018. E o que acontece em 2019? Pois é. Em 2019 o mundo acaba. Assim, eu gosto muito de uma charge da Laerte, que começa com um quadro negro, e aí no segundo quadro é uma mulher tirando as mãos da cabeça, e ela fala assim, o mundo não ia acabar? E aí um cara passa por ela e fala assim, e acabou. E ela, mas e? Aí o cara vira pra ela e fala assim, esse já é outro. Então, assim, o mundo, de certa forma, ele acabou aí com a pandemia. E aí, assim, a gente já tá em outro. Esse papo de que o mundo, o universo tá em perigo e tal, já não é mais uma apreensão, isso já é uma realidade, é uma coisa consumada. Então, esses desafios mais íntimos de você querer salvar alguém que você ama, hoje faz muito mais sentido do que você ficar nessa aposta assim, não, o mundo vai acabar, o vilão vai acabar com o mundo. Ô Reinaldo, mas até expandindo isso que você tá falando, tipo, é engraçado porque você para pra pensar que o mundo acabou realmente, e a gente viu as coisas se desfazendo, a gente chegou a ver invasão de animais, né, em cidades e reconstrução de coisas e tal, tipo, foi uma loucura. E quando a gente para pra olhar isso, a gente viu que a gente não teve Supermans, a gente não teve Flashes, a gente não teve nem Batmans ali. O que a gente teve foram médicos, enfermeiros, foram cientistas, foram esses os nossos heróis, entendeu? Então, até isso, assim, talvez por sermos filhos desse tempo que a gente vive hoje, talvez a gente esteja realmente olhando para os heróis de uma outra forma, assim. A gente pode ter mudado realmente a nossa relação com esses heróis por conta disso, porque hoje em dia talvez a gente não precise mais da capa, sabe? Essa imagem do herói com a capa, ela se transformou em outra coisa. Talvez o jaleco nos basta, entendeu? Se você parar pra pensar agora, tentando lembrar, assim, mas os últimos filmes de heróis que eu assisti no cinema, ou em casa mesmo, faz tempo que eu não assisto, mas os que eu assisti, eu não tinha mais essa luta do vilão de querer destruir o mundo. Você pega, por exemplo, o Guardiões da Galáxia 3, existe ali um enredo muito simples, que é salvar a vida de um guaxinim, basicamente, salvar a vida de um personagem. Não existe uma ameaça à existência do universo. Exato. Ou à existência do mundo. Pode ser que seja uma tendência dos próximos filmes de super-herói não se apegarem a essa megalomania de salvar o universo, uma vez que já foi destruído, né? Hoje o mundo não é mais o mesmo de 2019, né? O mundo morreu ali e nasceu um outro, igual o cinema. O cinema sempre ele morre para nascer de novo de uma outra forma, de desistir. Tivemos várias mortes do cinema, acho que hoje a gente vive uma outra morte do cinema a partir dessa crise, não crise tecnológica, mas essa adaptação tecnológica. O cinema ele passa por essa adaptação tecnológica, tanto na questão da inteligência artificial, que tem tá causando a maior greve da história de Hollywood, mas também dessa questão estética também, né? Dessa questão do hiperestímulo, dessa questão a gente estar sempre à espera do próximo grande filme, da próxima grande cena, ou do próximo grande momento. Então eu acho que talvez esse fim do mundo, digamos, esse fim do cinema, esse fim do mundo como conhecemos antes, talvez signifique um fim do mundo do cinema, um fim do cinema e um nascimento de um outro tipo de filme de super-herói. É interessante. O Krenak fala que para os povos originários o fim do mundo já aconteceu algumas vezes, né? Já passamos por 3 fins de mundo, né?
E a gente tem que aprender as tecnologias para sustentar o céu, para esse mundo não cair. E aí, pensando, né, nessa questão do fim do mundo, do cinema, eu fico imaginando um pouco que a gente passa por esses processos de desconstrução ao longo da história mesmo. E para que hajam esses processos de desconstrução, a gente passa pela crise, né? Então, provavelmente, a gente está vivendo esse momento de crise para realmente surgir um outro cinema. Mas eu quero voltar um pouquinho no que o Reinaldo falou das super-heroínas, seria um pouco também uma versão dos super-heróis, né? E isso é o que me incomoda na Mulher Maravilha. Sempre me incomodou um pouco. Primeiro porque o start dela, né, para a jornada da heroína, o fato de perder lá o boyzinho, enfim, representa essa estética da Guerra Fria, né? representa essa estética de luta né, lá ainda dos Estados Unidos contra o resto do mundo e etc. E aí só uma curiosidade, mas que também me incomoda muito enquanto espectadora de algo, né? Que a Gal Gadot, ela foi do exército de Israel, né? Ela foi membro do exército e ela é anti-palestina, né? E a gente sabe que tem uma questão política aí também que a gente não pode ignorar um pouco, que é a questão de Palestina sendo invadida, o massacre, o que as pessoas até chamam hoje de Holocausto Palestino. Uhum. Enfim, tem toda uma questão aí geopolítica muito grande, que eu nem vou adentrar nisso, mas que assistindo Mulher Maravilha, eu fui assistir o 2 também, porque gosto, né, sim, gosto de super-herói. E aí assistindo a Mulher Maravilha, sabendo não só desse fato do filme trazer essa estética e essa história ainda de os Estados Unidos é bom, o outro é mau, e aquela coisa da Guerra Fria, essa coisa tipo de luta contra o nazista e tudo mais, e sabendo que ela é judia e foi do exército e tem toda essa questão contra o povo palestino, isso me incomodou muito. Uhum. E aí perdeu um pouco mais o brilho da Mulher Maravilha para mim, entende? Uhum. Porque tem essa questão, né, indo nessa coisa das identificações e daquilo, e dos nossos posicionamentos também. Lógico. Quando a gente começa a ter um posicionamento um pouco mais crítico de alguns aspectos políticos, de alguns aspectos sociais, também fica um pouco difícil a gente gostar desse modelo e desse estilo de filmes de super-herói. É verdade. E aí talvez tenha essa coisa do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que é uma representação do que é a gente, né? A gente, vou falar isso no nome de um filme, fragmentado. Uhum. Né? E isso entra numa crise de construção da subjetividade, pensando nos adolescentes hoje. A gente tem um alto índice de depressão, um alto índice de adolescentes se automutilando, porque não tem digamos assim, um chão da subjetividade para pisar. Porque é tudo tão solto e, ao mesmo tempo, você precisa se afirmar de tantas formas e de tantos jeitos diferentes que não tem como, né? E aí as pessoas ficam perdidas mesmo. E talvez a gente esteja passando por esse processo de fim de mundo. Eu não acho que o mundo acabou agora na pandemia. Eu acho que ele começou a acabar, né? A pandemia foi, assim, digamos, o ápice, mas ainda está rolando esse processo porque a gente está nesse processo de mudança social. A gente está nesse processo de questionar, poxa, né? Cara, não consigo gostar mais da Mulher Maravilha, sabe? Uhum. Eu não consigo mais, tipo, assistir o filme do Homem de Ferro se eu começo a entender toda a questão do Oriente Médio e que o filme do Homem de Ferro traz de uma maneira que, de novo, essa guerra ao terror, essa guerra aos povos árabes, essa intenção do domínio do Oriente Médio e blá, 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 blá. Então é difícil, né? E aí, realmente, assim, né? Pra mim, entra num lugar de crise. E aí eu vou curtir Amélie Poulain, cara. Tem um filme iraniano que é maravilhoso, que se chama Caramelo. Uhum. É uma delícia de história e que você vê que as mulheres são aí heroínas da vida real, digamos assim. Um outro filme muito interessante também, e aí já fica até como dica, bem legal, que é O Apartamento.
É um outro filme iraniano. E dá um outro olhar pra gente das coisas, e a gente vai entendendo, assim, como as coisas vão sendo construídas também, né? E aí eu vou bater na tecla que eu tô batendo desde o início, de que o cinema, ele traz, reafirmando isso que o Fernando diz do espírito do tempo, ele traz uma visão de sociedade que a gente compra ou não compra. Quando se comprou lá a visão de sociedade da cineasta nazista, até hoje a gente tem essa reprodução, né? E é interessante. E quando a gente compra essa ideia de guerra ao terror, quando a gente compra a ideia de que o padrão de beleza é o da mulher loira, alta, magra, a gente vai lembrar do desenho da She-Ra, cara. É verdade. O que era a She-Ra, super-heroína? Era essa menina magra, loira e que fazia várias coisas seminuas. E esse é o padrão de beleza. Então a gente a cultura, ela tá aí para isso, né? Para colocar a gente dentro de um modelo, de um aspecto social, a partir de um sistema. E é esse sistema todo que está em crise, né? É o padrão de beleza que está em crise, é a construção do gosto estético das coisas que está em crise, é o tempo que você passa na frente da tela, concentrado vendo besteira no Instagram, no TikTok, mas que você não consegue ficar assistindo um filme no cinema. Eu não sei vocês, mas a experiência de ir assistir filme no cinema está cada vez mais insuportável. A experiência de assistir um espetáculo teatral está cada vez mais insuportável, porque as pessoas não conseguem ficar caladas, não respeitam o lugar do outro, tipo, a experiência que o outro está passando ali, e elas pegam o celular e ficam tacando uma luz na tua cara porque vai tirar a bosta de uma foto, mandar um áudio, responder o WhatsApp, sei lá o quê. Eu não sei, talvez seja apenas uma percepção minha, mas eu acho que tudo isso, esse fenômeno do cinema como uma experiência coletiva, onde o seu indivíduo passa a ter um poder maior, vem primeiro de uma experiência catártica que foi Os Vingadores, e em geral esses grandes filmes da Marvel, porque era um momento onde dentro do cinema era permitido você pular, era permitido você gritar, você aplaudir, você gritar e assim, foi uma experiência muito diferente. Talvez eu nunca tinha vivido isso no cinema, não sei se um dia viverei de novo, mas eu lembro muito bem, tipo, daquela cena do Ultimato, onde todos os super-heróis aparecem ali pra combater o Thanos. A galera levantou do cinema, jogou pipoca pro ar, aplaudiu. Virou um estádio assim, de futebol. Total. E eu nunca tinha visto isso. Assim, pro bem ou pro mal, eu nunca tinha visto isso. O fato é que, tipo, imerso naquele universo, eu me senti comovido com aquilo. Eu me senti empolgado. Tanto que depois de, sei lá, um ano depois que eu revi o filme, eu achei o filme bem ok, assim. Muito da experiência do filme veio dessa experiência coletiva. Só que após esse grande ápice desse cinema de Vingadores Ultimato, que aí, mesmo antes da pandemia, já começou o cinema já não tinha mais esse apelo de lotação, e eu nunca mais fui no cinema para ver um evento daquele. Então as pessoas passaram a ver mais filmes em casa. E perdeu essa coisa da coletividade, de você assistir um filme com outras pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a assistir em casa. Em casa você pega celular, em casa você manda foto do que você está assistindo, você compartilha o que você está assistindo, você pausa, você se distrai, você não tem uma atenção contínua. Então muito disso eu acho que tem essa ligação, e até por uma questão, e aí vou remeter muito o próprio Reinaldo citou o Hora Thiago, que ele fala sobre essa estética TikTok. Não uma estética TikTok numa forma de que o TikTok está moldando o cinema, acho que nem esse é o fato, mas que tem influenciado a forma como a gente consome também, né? E não só o TikTok, ele fala do TikTok porque é o grande expoente, mas qualquer tipo de mídia de vídeos curtos, de estímulos frenéticos e de recompensas muito rápidas, né, de um vídeo pro outro. Tipo, eu lembro, tipo, quando eu voltei aí no cinema presencialmente, que eu assisti o Duna. E assim, foi uma tortura, assim. Eu tava acostumado a assistir em casa, e eu me senti muito angustiado até eu voltar ao ritmo. Demorou muito. E assim, Barbie, por exemplo, foi um evento que eu fui assistir que eu falei, caraca, faz muito tempo que eu não via isso. A galera rindo junto, e mesmo de uma piada que não era tão engraçada, mas o fato das pessoas rirem, você acaba rindo também, sabe? O efeito coletivo disso. Sim.
E é uma coisa que eu acho que faz muita falta, né, na forma como a gente enxerga o cinema. Que pra mim o cinema é muito essa coisa do coletivo. E quando a gente perde isso, pra mim é onde o cinema vai começar a entrar em crise. Porque cinema sem o coletivo vira televisão. Completamente, Fernando. E aí, lembrando, né, essa experiência coletiva de cinema, ela é muito gostosa. Eu lembro que eu fiquei um tempo morando no Rio e eu ia muito pro cinema, mas eu não sentia essa experiência coletiva, né? E aí, logo que eu voltei pro Ceará, eu fui assistir Bacurau. Nossa. Foi simplesmente incrível, porque não só existiu essa experiência coletiva catártica, assim, da hora que o Lunga, que é um outro herói de cinema que a gente deveria já ter falado aqui, né? E ele vai lá e bate e aparece todo pra resolver a questão. Cara, teve vaia, teve palma, teve o pessoal dizendo assim, taca o pau, doido, lasca ele, todo mundo vaiando junto. E aí a vaia, só pra contextualizar, a vaia cearense, ela não é uma coisa pejorativa, assim, né? A gente vaia pra dizer que tá bom, vaiou o sol porque ele apareceu num dia nublado, e assim, a vaia acontece assim, não sei explicar, só sentir, né? Mas depois procurem no YouTube concurso de vaia cearense, vocês vão entender um pouco o que é isso, né? Mas essa vaia, tipo, a gente tá adorando e tá lá se vingando por nós, e isso é bom, e o pessoal batia palma. E foi uma experiência maravilhosa. E que eu não sinto mais isso. Eu fui assistir, eu lembro que o meu último programa, antes de fechar tudo, foi pro cinema. Um festival de filmes, festival de cinema italiano, e aí eu fui assistir A Dolce Vita. Foi o último filme que eu assisti, eu acho que 2 dias depois fechou tudo. E eu só voltei pro cinema pra assistir A Mulher Rei. Foi um bom filme, hein? Eu gostei. Foi um bom filme, foi um bom retorno. Mas foi uma experiência ruim, porque não teve, e aqui o público interage muito com o filme, e é todo mundo junto, assim, é maravilhoso, mas não teve essa interação coletiva. Teve gente conversando, atendendo o telefone no meio do filme, teve gente saindo, mandando áudio, sabe? Assim, um inferno. E eu sou muito rabugenta quando eu tô assistindo as coisas. Mas, assim, tá meio ruim, assim. Eu tenho evitado ir pro cinema. Primeiro porque eu não pago mais meia, né, que isso é muito importante. E segundo, porque não é mais legal, assim, não tem mais essa experiência coletiva e tem essa coisa individual. E aí, assim, cara, só pra assistir filme pra tá me distraindo, porque outra pessoa tá me incomodando, eu não vou. São raros os filmes que eu penso, assim. Várias vezes aqui eu pensei em assistir o filme da Barbie, mas eu tô esperando passar o hype, pra ver se eu consigo assistir em paz. It's so much bigger than you realize. Avengers! I love rollerblades. Where are we going? Barbie-land. Elle inspire profondément, et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Eu tô achando interessante, né, essa conversa que a gente tá tendo, porque a gente passa por um olhar, primeiro, para um personagem de um filme. Então a gente vai falar sobre os heróis, super-heróis e a simbologia que eles trazem com eles, assim, né? Depois a gente começa a olhar para a própria estrutura do filme em si e como ela muitas vezes se repete e tal, e isso vai gerando pouco engajamento. E aí a gente evolui para o próprio lançamento do filme em si, quer dizer, como é que a gente está consumindo esse filme, como é que esse filme chega até nós, até realmente agora a gente está discutindo até a estrutura mercadológica do negócio, sabe? E aí quando vocês falam justamente sobre essa questão dos eventos, né, de lançamento, lembram de Vingadores e tudo mais, eu acho que tem uma questão aí também que é justamente esse lance da pré-pandemia, né, que a gente até estava comentando antes, de como o nosso olhar para o mundo mudou, assim. E aí, hoje em dia, a gente consegue observar de uma forma muito mais pontual e muito mais precisa esses tais filmes-eventos, né, que são esses filmes que são considerados grandes eventos, como a própria Barbie. O Oppenheimer acabou pegando onda, né, nesse lance da Barbie, mas ele não teve a quantidade de bilheteria, nem
tem polêmica e tal envolvendo ele, mas enfim, esses filmes eventos, assim, acho que talvez Barbie seja hoje o grande expoente disso, assim, mas é interessante da gente observar como às vezes a gente pode ter um discurso muito simples de tipo, nossa, não aguento mais filme de super-herói, filme de bonequinho e tal, mas existe todo um contexto por trás disso, né, muito doido. E apesar de eu ter assistido Vingadores Guerra Infinita e Ultimato nas sessões de cinema, aliás, assim, o Guerra Infinita foi uma experiência curiosa pra mim. Como eu era leitor de quadrinhos, eu sabia como é que ia terminar, né? Sabe. E eu tava curioso pra saber como é que eles iam fazer o estalo, né? E aí, na hora que acontece o estalo, eu nem olhei pra tela, né? Eu fiquei olhando pra cara das pessoas em volta pra ver a reação das pessoas, Eu né, fiz cara, isso com também. aquilo lá. Eu fiquei só curtindo aquilo. E no Ultimato, nossa, cara, eu vibrei e tal. E também esse último filme do Homem-Aranha também, cara, parecia um bobo assistindo. E aliás, assim, olha como é que é bizarro, né? Porque esses filmes eles são montados de tal maneira que depois quando você vai assistir em casa, é até esquisito. Porque de repente, assim, o personagem dá uma pausa, que você sabe que aquela pausa lá é pro pessoal vibrar no cinema, cara. E em casa não faz o menor sentido aquilo. Mas o que eu tenho... Eu concordo que é legal ver essa experiência coletiva, mas eu também tinha muito esse hábito de ir pro cinema pra meio que desopilar e ficar sozinho lá, assistindo alguma coisa, pra me privar de toda a interferência externa, não ter informação externa e assistir o filme lá no escuro, tal, me fechar naquele mundo. Tipo, eu lembro de ter assistido Os Outros, por exemplo, desse jeito. Fui no meio de tarde, assim, para o cinema quase vazio, tava só eu e mais meia dúzia de pessoas dentro do cinema, e foi maravilhoso assistir sozinho o filme, senti maior medo e tal. Então, assim, eu gosto também dessa questão da privação e, de certa forma, em casa, eu meio que respeito um pouco isso meio que religiosamente. Então, assim, eu vou ver um filme, por exemplo, fui ver After Sun, que eu achei um outro filme maravilhoso. Fecho as cortinas, desligo o celular, ligo a TV e tal, e apago as luzes e assisto, assim, como se tivesse no cinema. E eu acho que a gente tá com uma dificuldade muito grande de estar fazendo isso, né? De você pegar e falar assim, olha, não vou receber outros estímulos, né? As pessoas estão muito aceleradas. Eu fico imaginando o negócio do Duna, eu fiquei chocado de você ter ficado incomodado. Eu fiquei pensando, se você for tentar reassistir, por exemplo, Blade Runner, o original, cara, você vai sofrer. Porque o filme é lento, cara. Não, eu não digo nem o problema não era nem o filme, o problema era o tempo que eu fiquei esses 2 anos sem ir no cinema, vendo o filme em casa. A questão não é nem o filme, é esse período que eu fiquei longe do cinema, vendo o filme em casa. Porque assistir, ver filme em casa é diferente. Mas eu acho que a imersão do cinema, em teoria, é superior. A não ser agora, por esse problema que a Raquel denunciou, que é o pessoal que tá estragando a experiência de assistir filme com esse negócio de ficar ligando o celular e ficar querendo conversar sobre problemas pessoais. Isso aí eu vou te falar que realmente tá um inferno. Eu tenho vontade de tomar o telefone da mão da pessoa e quebrar na cabeça da pessoa. Nessa hora eu queria me tornar um super vilão pra poder acabar. Mas acho que é uma galera também que tá acostumada a essa coisa de assistir filme em casa. E filme em casa te permite fazer tudo isso. Eu mesmo, vira e mexe, assim, eu tento me controlar, sabe? De quando eu tô assistindo um filme em casa, de não ter distração do celular. Mas vira e mexe, eu me vejo pegando o celular assim, aí eu falo, não, pera aí, ou eu tô assistindo um filme, eu tô no celular, então... Mas vira e mexe, eu me pego, sei lá, pausando o filme pra ir no banheiro, pra ir beber uma água. Sim. E no cinema você não tem essa possibilidade de você pausar. É um meio de consumo, né? Até a própria... Eu fico observando hoje em dia a forma como as coisas estão sendo editadas, por exemplo. Se você for olhar a maneira como tá sendo editado os vídeos que estão indo pro TikTok, por exemplo, a velocidade que aquilo ali, a quantidade de corte que você tem em um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, sabe? É corte, o som alto e tal, é outro tipo de audiovisual, assim. Então eu fico imaginando que o pessoal sair disso pra ir ver um filme, qualquer ele que seja, dentro do cinema, que seja mais cadenciado e tal, tipo, é outra coisa, é outra experiência, assim, entendeu? Então... E assim, infelizmente, isso que você tá falando, isso é um dos problemas e faz parte dessa questão da crise do cinema que a gente falou aí. Existe essa questão de que hoje em dia o consumo dos filmes é em diversas mídias, inclusive em telas muito pequenas como de celular, e isso aí, filmes e séries, né, tal. Tela isso pequena que podendo você aumentar a
velocidade do filme também. Também. Nossa, que bizarro. Que é um crime isso daí, né? Total. Sim. Mas uma coisa que acaba acontecendo, além da velocidade, é enquadramento, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, aquelas panorâmicas abertas, isso aí fica cada vez mais raro da gente ver, né? Aquelas tomadas panorâmicas para fazer introdução de cenário, que nem aquele início lá do Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa. Por quê? Porque você pensa muito de como é que as pessoas vão visualizar isso na tela pequena depois, então você investe muito em close de personagem, então isso acaba deixando a textura do filme com uma certa novelização, né? Porque novela também faz muito esses enquadramentos já fechados só no personagem, esse tipo de coisa. O cinema, ele tá vivendo um momento em que ele tem que se adaptar para poder achar uma linguagem que funcione em todas as mídias e que não seja tão pobre, mas é um desafio, né? Infelizmente, a gente pegou essa fase, felizmente ou infelizmente, né? E a gente pegou essa fase, a gente vai ter que observar o trabalho dos heróis, diretores e editores e montadores para estar superando esse conflito multimídia, né, que a gente vive. Mas você sabe que eu não sei, eu posso estar completamente equivocado e tal, mas eu não tenho essa sensação. Eu não tenho a sensação de que o problema seja multimídia, assim. Eu acho que as coisas, elas vão se encaixando, sabe? Eu não vejo muito, assim, tipo, os diretores preocupados ou as próprias produtoras, né, preocupadas em entregar uma obra que se encaixe, de repente, tipo, nas redes sociais e tudo mais. Recentemente aqui a gente gravou sobre Asteroid City, por exemplo, do Wes Anderson, que inclusive a gente falou um pouco lá sobre a questão, né, dele ser muito repetido, assim, nas mídias sociais. Existe uma estética muito presa ao Wes Anderson e aí a galera, tipo, meio que faz isso também, brincando, né? E aí você pega, inclusive, tipo, inteligência artificial, a galera, como que seria o Harry Potter do Wes Anderson, aquela coisa toda simétrica e tal. Então, assim, eu ainda entendo o cinema como um lugar de experimentação, um lugar de tecnologias novas e tudo mais. Eu não acho que eles estejam muito preocupados com esse desdobramento da obra para outras plataformas, sabe? Agora, obviamente que a gente vai ver a obra se desdobrando não na sua forma, né, para as outras mídias, mas sim na repercussão que ela vai ter. Então a gente vai ver muita gente falando no Twitter, a gente vai ver muitas pessoas reclamando, sei lá, no TikTok e tal, fazendo análises e tudo mais. Talvez esteja nesse lugar justamente essa resposta para onde que vão os heróis também, entendeu? Porque como a gente tá super conectado e a gente tá com esse olhar super acurado, assim, né, do que a gente quer, do que a gente olha, como que a gente gosta e tudo mais, ainda mais vindos, né, de um trauma como a pandemia e tudo mais, eu acho que talvez agora o que diferencie muito mais é que o público consegue ter mais voz do que antes. Então, assim, o cara até faz uma obra muito autoral, como o Wes Anderson, o Tarantino, né, e tal, mas o que o público vai falar ficou muito mais claro, assim, né, pra todo mundo que trabalha com a obra. Não, ainda bem que a gente tem o Scorsese que vai na contramão, vai fazer um filme de 3 horas e meia e que dane-se. Nossa, vai já. Tem um filme, eu lembrei agora que tem um filme não, uma série brasileira chamada Latitudes, e ela foi gravada no formato para TV, acho que foi até, quando eu assisti, na época eu tinha até TV por assinatura, acho que foi no TNT. Ela é produzida pela Alice Braga, o irmão dela, tem o Daniel de Oliveira protagonizando junto com a Alice Braga essa série. E aí eles gravaram em 3 formatos, eles gravaram no formato de filme, no formato de série, no formato para TV e no formato para o YouTube. É maravilhoso isso. E aí, né, eu assisti e fiquei assim, nada a ver você negócio no YouTube, formato para web. Se passa um negócio na televisão. Mas eu resolvi assistir. E tem essas diferenças que você falou, Reinaldo. Tem essas diferenças de plano, de ação, sabe, tem diferenças de enquadramento. E é outra experiência. É a mesma história e é outra experiência. Sim. É muito legal. Você ficou falando e eu lembrei dessa série. E eu vou discordar um pouco contigo quando você fala que essa crise é uma crise do cinema, né, do audiovisual. Que a gente está falando em relação à concentração, à forma como as pessoas consomem o cinema.
Eu acho que é uma crise da sociedade, porque a gente está ouvindo o áudio de WhatsApp acelerado, a gente está assim, vai resolver uma coisa e a gente acaba às vezes nem ouvindo o que a outra pessoa está dizendo. É difícil a gente manter o estado de presença. Sim. Né? Tem sido difícil manter esse estado de presença, sim, porque a gente está muito estimulado. Então, se a gente pensa, né, nos filmes de super-herói, no que a Marvel e a DC estão trazendo pra gente, elas estão trazendo um pouco essa experiência também, sabe? Desses multiversos, um pouco essa experiência de todas essas questões que a tecnologia está colocando pra gente. E estão fazendo a gente pensar um pouco, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Pensar, sim, e discutir um pouco, né? Essa crise do gênero de super-herói, ela não é só um reflexo também do que a gente passa enquanto sociedade, de toda essa crise, desse fim de mundo que a gente está passando, ou do purgatório, porque a gente pode já ter realmente acabado o mundo e a gente está no purgatório. Quem é cristão aí, que acredita nessas coisas, vai achar que a gente está no purgatório. Eu vou achando que a gente está passando pelos círculos do inferno de Dante, né, que também não deixa de ser um purgatório. Sim. Né? E aí a gente fala de um super-herói aí também, né? O Dante, que desce para o inferno para resgatar a sua amada Beatriz e etc. Mas eu acho que a crise é geral. A gente tem um dilema, que é essa questão da economia da atenção, né? Que aí a gente tem, hoje, infelizmente, o nosso tempo, o tempo de consumir qualquer coisa, seja um livro, seja uma animação, seja um filme, seja um jogo, tudo isso é computado pelas empresas como um tempo que elas estão te mantendo engajado, e essa eficiência de você estar engajado nisso é medida em resultado da empresa e em possibilidade dela estar te vendendo mais e mais produtos, né, cara? Eu acho que, vamos dizer assim, e os filmes, mesmo filmes longos, né, cara, que assim, isso é uma coisa também que eu tenho um sentimento contraditório, porque eu achava assim, que eu vejo a produção de filme dos anos 80 e 90, você tem muito filme de 1h40, 1h50, que tem histórias maravilhosas e eles são super enxutos, e até porque o pessoal filmava em película e tal. O filme funciona bem naquele tempo, cara. Não precisa ter 3 horas. Hoje, todo filme tem que ter 3 horas para justificar que você tá pagando um ingresso caríssimo no cinema, né, cara? Eu acho isso um absurdo, porque assim, tem um monte de história que você vai ver e você fala assim, nossa, cara, que dava para cortar um monte de coisa. E aí, ao mesmo tempo, assim, é um monte de coisa extra, mas com um beat muito acelerado. As cenas têm muitos beats, né, que são aquelas viradas, tipo, tem a virada grande da cena, mas você tem viradas menores dentro da cena, né? E aí você tem várias viradas menores dentro da cena, justamente para criar esse senso de aceleração e manter a atenção do personagem, do telespectador o tempo todo, né? Enfim, tá todo mundo super estimulado, e eu acho que, infelizmente, a solução não vai ser numa desaceleração para isso. Eu acho que, vamos dizer assim, o filme que deu uma pista do caminho para Hollywood é Barbie. Porque Barbie, justamente com essa questão de você colocar algo opinativo, que a pessoa sente que ela está opinando ao assistir, que é aquilo que a gente discutiu lá atrás, ou de não assistir, e aí com isso se manter em voga nas discussões das pessoas, eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso nos filmes. Os filmes, eles vão fazer parte desse processo de curadoria de identidade do sujeito. Os filmes que conseguirem se adaptar a isso, eles vão ser vitoriosos nesse novo cenário aí de Hollywood. Se os estúdios, se os diretores, se os executivos perceberam isso, e eu acho que alguns já perceberam, a gente vai ver uma enxurrada de filme que vai seguir a estrutura de Barbie, que eu gostei, é um bom filme. E aí, veja só, Oppenheimer não é um filme desse jeito, mas o marketing dele, quando ele se alinhou a Barbie, ele acabou se beneficiando justamente disso, né? Porque, vamos dizer assim, as pessoas, elas passaram a querer dizer alguma coisa quando elas não foram assistir Barbie, foram assistir Oppenheimer no lugar de Barbie, na verdade. Porque hoje em dia, esse espaço de você pegar, você fazer essa coisa irritante que a gente colocou aí de bater uma foto da tela do celular, da tela do cinema, para postar que você tá vendo alguma coisa, isso pra gente que é espectador é horrível. Agora, pro estúdio, isso é maravilhoso, né? Sim. Porque estão falando do filme dele, né? E aí, esses são os verdadeiros vilões.
Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para os ouvintes aí, né, para vocês fazerem coisas diferentes durante a semana. Fer, vamos começar com você dessa vez, para os nossos convidados irem se aquecendo, né, e tal. Traz pra gente o que você trouxe de bom aí. Eu vou trazer o último livro que eu li, porque eu acho que é um livro que é muito curioso, assim, esse é bom da arte, porque ela pode caminhar em caminhos opostos e não necessariamente eles precisam estar sempre em conflito, ainda que o conflito seja bom eu acho que é bom a gente sempre se pôr em conflito. Mas eu vou indicar o livro do Tarkovsky chamado Esculpir do Tempo. E o Esculpir no Tempo é o seguinte, o Tarkovsky ele tinha o hábito de fazer anotações enquanto ele fazia seus filmes. E aí acho que foi em 84, se não me engano, ele compilou muitos desses textos, organizou tudo, e ele fez o Esculpir no Tempo, onde ele articula ali muito do que ele idealiza do que é o cinema, do papel do cinema, sobretudo no papel do tempo no cinema. Então ele vai articular ali, ele vai criticar muito o cinema de massa, o cinema comercial, a indústria do cinema. Então ele faz duras críticas ao que ele chamava de um cinema comercial que se preocupava mais em receber aplausos que provocar discussões, que provocar reflexões. Então ele vai falar, inclusive ele vai criticar muito a montagem soviética, então ele faz... E assim, o que eu acho legal do Tarkovsky é que ele critica as ideias e nunca a pessoa. Então ele vai criticar muito as ideias do Eisenstein, as ideias do Kuleshov. Então ele vai criticar essa montagem soviética porque para ele o cinema, ele não depende da montagem. A montagem, ela está ali para auxiliar o cinema, mas o cinema não é feito pela montagem. É feito através dos planos. É um livro assim incrível. Ele é um livro meio cabeçudo, assim, meio difícil de ler muitas vezes, mas acho que é bom a gente debateu muito aqui sobre essa questão da nossa aceleração, e apesar de ir na contramão do tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, que o Reinaldo levantou aqui no final da discussão, mas é interessante a gente pensar que eu acho que não existe um método único de se fazer cinema, né? Acho que a gente pode pensar cinema de várias maneiras, que vai flertar de um cinema frenético, de uma estética TikTok, um cinema de fluxo, um cinema da Kelly Reichardt, a gente falou do Scorsese. Existem várias maneiras de se fazer cinema para além do cinema comercial, frenético. John Wick, que eu amo John Wick, mas assim, é uma outra proposta. Então eu acho que é um livro que enriquece. E aí, se você puder e tiver disponibilidade também, aproveitar e ouvir o plano de sequência sobre Tarkovsky, que provavelmente vai ser lançado quase que junto com esse programa, acho que vai ser um complemento interessante, assim, pra gente repensar muito no que é se desligar desse frenesi que é o consumo de arte hoje, né? Essa coisa de sempre consumir tudo muito rápido. Acho que é bom a gente dar uma parada e refletir que nem tudo precisa ser digerido de forma tão rápida. Dá pra gente digerir de forma devagar e de forma pausada também. Muito bom, Fer, muito bom. Lembrando vocês ouvintes aí que tudo que a gente está indicando aqui vai ter link no post desse podcast, então você vai olhar ali e vai ter o nome da pessoa que ela indicou. Então, por exemplo, no caso do Fer aqui vai ter link pro livro e link pro podcast, pro plano sequência, o pessoal falando aí do Tarkovsky. Muito bom, Fer, obrigado. Raquel, vamos com você então, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Eu trouxe 2 filmes. Que é pra continuar na temática de super-herói, que foi o que me fez pensar hoje nessa questão dos super-heróis, da antiguidade, né, das histórias gregas e tudo mais, que é o filme Medeia, do Pasolini. Boa. Medeia, Feiticeira do Amor. Se vocês assistirem hoje com o olhar das questões de gênero, vocês vão ter ódio do Jazão, né? Mas é um filme que desafia a gente de várias formas. Primeiro porque ele é um filme antigo, né? Ele é um filme do Pasolini, que faz a gente pensar várias coisas também. E tem a atuação maravilhosa de Maria Callas. Sim. Então já acabou. Inclusive, eu cheguei nesse filme porque eu tô fazendo um storyboard de referências pra Dança do Ventre, né? Agora pro Dia das Bruxas. Então eu tô pesquisando personagens que eu gosto e que trazem essas mulheres bruxas, trágicas, pra construir, pra fazer a minha composição coreográfica. E a Medeia tá sempre no topo de referência de qualquer coisa, inclusive por conta do figurino do filme, que é um figurino muito legal, e o figurino da Medeia remete muito, foi um filme gravado na Turquia, e ele remete muito à vestimenta
turca também das mulheres, das danças mais tribais, que não é tribal o nome, mas enfim, das danças mais seculares e toda a questão da bijuteria, enfim, né? Tem essa coisa estética muito legal o filme. E tem um filme brasileiro que coloca a gente num desafio de assistir coisas que não tem muita interação, que é um filme do Karim Ainous, que é um cineasta que eu sou, tipo, super fã, assisto tudo, sempre que aparece, sou apaixonada, que é o filme Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Nossa, demais. Ele é um filme que quem está acostumado nesse ritmo frenético e nessa coisa de muita interação, de muito estímulo, vai assistir fazendo intervalos, mas é um filme que vale a pena, não só pela questão de conhecer um pouco um sertão mais profundo, mas também de experimentar, né? Já que a ideia é trazer uma coisa diferente, né? De experimentar esse cinema brasileiro, gravado no Nordeste, por um diretor cearense, que tem um outro olhar sobre as questões do amor, as questões de sociedade e tudo mais. E é um filme lindo, assim, sou apaixonada. Então ficam aí esses dois filmes, Medea, Feiticeira do Amor, do Pasolini, Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, do Karim Ainous. E ó, a melhor coisa, eu tava olhando aqui, tem um filme no YouTube, então super fácil de assistir. Sim. O Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. E o Medea tem no Vimeo inteiro também. Super fácil também, filme de 69, demais. Muito fácil de assistir, tá aí na mão, demais. E você, Reinaldo, o que você trouxe de bom pra gente, de Plano Detalhe? Ah, legal. Eu vou começar com um livrinho bem... Não sei se vocês vão achar pra comprar, gente. Tipo assim, é bobinho, mas pra quem gosta de super-herói, ele é legal. Existe um livrinho que foi lançado pela Madras, que chama Super-Herói e a Filosofia. Ele não é escrito por filósofos, tá? A maior parte dos autores são autores de quadrinhos, tal, mas eles, como a gente falou lá no começo, eles vão tentar fazer uma investigação sobre o gênero, né? Fazer perguntas do tipo, por que o super-herói faz o que... Por que o super-homem faz o que faz? Também faz uma reflexão sobre Batman e vários outros, sobre o Homem-Aranha também, e essa reflexão que eu falei sobre a questão da diferença entre um herói e o super-herói, que eu acho que bem válida. Então eles têm boas questões e algumas respostas interessantes, então vale a pena, é um livrinho legal. Boa. Dentro dessa questão de para mostrar que dá para você produzir coisa legal no gênero hoje, certo? Eu vou recomendar uma coisa, uma animação que tá na HBO, que é Minhas Aventuras com o Superman, que é bem legal porque o produtor é o Jack Wyatt, mas as diretoras, na verdade, só tem direção de mulheres, da Jane Bennett, da Diana Hahn e da Christina Marink. E a perspectiva dessa releitura do Superman, ela tem muito a ver com a perspectiva da Lois Lane, né? E, poxa, cara, assim, eles conseguem, assim, é ouro. Eu não canso de me falar que essa animação, ela é ouro puro. Eu termino de ver cada episódio, eu me sinto mais leve, e eu lembro por que o Superman pode ser um personagem legal. Tem uma cena maravilhosa, por exemplo, em que é um Superman em começo de carreira que não sabe ainda os poderes dele, então tem uma hora que ele se lança à frente da Lois Lane para evitar que ela seja acertada por uma saraivada de tiros, e ela vira para ele e fala assim: como você sabia que você era invulnerável a tiro? Aí ele vira para ela e fala assim: eu não sabia, eu só sabia que você não era. Tipo assim, naquela hora que ele fala isso, ele desmonta aquele Superman horroroso do Snyder, que é um desastre, cara. Aquilo lá é a coisa mais horrorosa que foi feita no cinema, cara. E já mostra que dá pra você contar uma história de um cara que tem poderes absurdos, mas que continua sendo um ser humano decente que se importa com os outros, né, cara? E também vou deixar a terceira indicação e última, que também vai ter a ver com o mito do super-homem e do super-herói, que antes do Alan Moore escrever Watchmen, ele fez um quadrinho chamado Miracle Man, que é uma história de um personagem meio que um clone lá britânico do Shazam, né? Tipo uma cópia, né? Do Shazam, do Capitão Marvel. Mas, cara, essa história, assim, ela ainda não ela não é o ápice da crítica, porque o Miracle Man é uma crítica ao gênero, né? Dos problemas que tem nesse gênero, né? O Miracle Man, ele ainda não é isso, né? Ele é uma crítica à figura do super-homem, dessa figura do homem com superpoderes e tal, e quais seriam os problemas
problemas e implicações caso essa figura existisse, né? Diferente do problema com os vigilantes, de você ficar enaltecendo a figura de vigilantes e tal. Ele é mais mesmo sobre os conflitos que tal pessoa teria se tivesse esses poderes. Então, tem também momentos tocantes e brilhantes. É o Alan Moore, não é o meu escritor britânico favorito, que o meu escritor favorito britânico dessa invasão, né, britânica, lá os quadrinhos, é o Neil Gaiman, mas o Alan Moore, nessa história, provavelmente ela fez a minha história favorita de super-herói, então vale a pena conferir, que é o Miracle Man. Pô, sensacional, sensacional. Vai ter aí, então, ó, link no post pra todo mundo ir atrás aí do Miracle Man. E para fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe um canal no YouTube, já recomendei eles aqui outras vezes, mas vou recomendar de novo. Tô acompanhando as viagens lá do Renan e da Michelle no canal Mundo Sem Fim. É um canal do YouTube, para quem quiser dar uma relaxada e tal, totalmente diferente dos cortes rápidos que a gente falou aqui, né? Eles viajam aí pelo mundo e agora eles começaram com uma viagem que eles resolveram dar a volta ao mundo. Então eles começaram pelo Japão, desceram, agora eles estão na Coreia, e eu gosto muito deles, principalmente assim, porque eles são muito acessíveis, assim, eles falam justamente, sabe, das dificuldades que eles estão tendo, o quanto que eles estão pagando nas hospedagens. Eles, para vocês terem uma ideia, eles sempre buscam se hospedar em lugares que custam menos de $100 por dia, por exemplo, porque, né, o dólar está alto e tal, então eles tentam sempre pegar acomodações, tipo, mais baratas possíveis, assim. E aí, além disso, eles também não são do tipo que sai pela cidade, vamos nos melhores restaurantes de Hong Kong, vamos nos melhores restaurantes de Tóquio. Eles não fazem isso, eles andam lá pela cidade e aí resolvem, tipo, pô, vamos conhecer aqui, ó, tem comida de rua, experimenta a comida de rua. Aí entra num restaurante que tá movimentado, que tem uma comida um pouco diferente, toma um refrigerante diferente e tal. Enfim, é muito agente, assim, sabe? E aí eu tô acompanhando eles nessa caminhada deles aí, agora, como eu falei, eles estão na Coreia, e além disso, eles têm uma preparação, assim, o Renan, principalmente, gosta muito de contar sobre os aspectos históricos, políticos, né, de formação daquele país, como que chegaram naquilo, cultural também, religioso, então eles passam por isso, mas é tudo assim de uma maneira bem solta, assim, sabe? Não é que entra um mapinha mostrando as coisas, não, uma coisa bem despojada, tranquila, assim, e quando eu assisto, a sensação que eu tenho é que eu tô viajando junto com eles, assim, tô acompanhando eles, tô vendo com eles, eles viajam com uma GoPro, e é isso, vão filmando, fazem uma ediçãozinha e pum, coloca no ar. Então fica a minha recomendação aí pro Mundo Sem Fim, pra gente, né, dar audiência aí pra canais bons. E é isso, essa é a minha recomendação. Isso, pessoal, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 522, batemos esse papo aqui sensacional sobre heróis, né? E suas relações aí com os filmes. Tenho que agradecer aqui demais a presença dos nossos convidados estreantes aqui, né? Então, Raquel, muito obrigado pela sua participação no Cinemação aqui pela primeira vez. Queria que você deixasse redes sociais, sites, enfim, meios de contato aí para quem quiser acompanhar mais do trabalho que você coloca no ar. Afinal de contas, tem trabalho pra caramba, hein, Raquel? Porque só se for pelas pesquisas lá em filosofia comportamental, ética, política e tal, tem muita coisa para acompanhar que você vai colocar no ar, não tem não? Tem algumas coisas aí, mas eu quero agradecer, Rafael, pelo convite, agradecer o Fernando e o Reinaldo também aqui pela conversa tão boa. A gente espera que você chame mais gente para participar. Ah, com certeza. Porque é sempre bom falar de cinema. E, bom, gente, muito obrigada a vocês que ouviram também. Vocês conseguem me encontrar lá pelo Instagram do Perdidos na Paralaxe.
Tem o site da gente lá, o PP Paralaxe, que é um site, inclusive, que foi desenvolvido pelo Reinaldo e o Fred, mas o Reinaldo é o cara das artes lá do Perdidos, então todas as nossas artes que estão lá no Instagram, quase todas, na verdade, é Reinaldo quem faz e Fred também, que faz uns cortes do podcast que são bem legais, assim. Vocês podem me encontrar também no meu perfil pessoal, que é o Raquel R. Rocha. Lá tem alguma coisinha, assim, do que eu faço de dança, alguns vídeos para tentar viralizar chamando alunas, né? E aí eu faço dança do ventre e coloco as músicas pops para poder cair nas graças do algoritmo. Acho que tem algumas coisas minhas no YouTube, porque como eu não tenho um canal no YouTube, então fica um pouco perdido, assim, o que eu tô falando na internet das minhas pesquisas, né? Mas tem no YouTube, se colocar cybercultura e o meu nome. No canal Parresiando tem acho que umas 2 falas minhas lá sobre as minhas pesquisas, tanto de pesquisa de filosofia e dança do ventre, que aí eu tô falando de uma perspectiva de feminismo decolonial, a partir da dança do ventre, a partir do conceito de cuidado de si, e vou falando de estética. E isso tem no Conversações Filosóficas, eu tô falando muito numa conversa com o Caio Souto, sobre a minha atual pesquisa, né, que foi a minha pesquisa de pós-doutorado, que foi dança do ventre, cuidado de si, por uma estética da existência feminista. Tem uma conversa minha no canal Parresiano sobre cybercultura e biopolítica e neoliberalismo, que é meu outro mote de pesquisa, né, que é esse de filosofia política e social contemporânea, vou falando de neoliberalismo e internet, que é uma pesquisa do meu doutorado e que eu não abandonei, ou que não me abandonou. E é isso, gente. Tô por aqui falando de cultura pop, dançando e filosofando, e às vezes tudo isso ao mesmo tempo numa energia caótica, mas que sai alguma coisa. E assistindo novela, porque quando eu me dou os meus dias de folga é romance, filme romântico dos anos 90 e 2000, filme trash dos anos 80 e novela mexicana. Demais, demais. Reinaldo, obrigado também pela sua participação aqui, também outra estreia. Que bom que deu certo vocês virem lá do Paralaxe, né, Perdidos na Paralaxe. Espero que vocês voltem aqui com mais frequência também, Reinaldo, e também traz aí pra gente meios de contato, redes sociais, sites, enfim. Bem, a Raquel já fez todas as indicações do Perdidos na Paralaxe. Eu recomendo que vocês procurem a gente lá no Instagram, no nosso site, principalmente no Spotify. Eu vou falar pra vocês, os nossos programinhas geralmente eles têm o tempo exato para você completar aquele treininho na academia ou fazer uma viagenzinha de carro pro trabalho e tá tendo contato aí com algumas das nossas ideias malucas aí sobre cultura pop aí. Então vale a pena. Eu, além de ir lá no Perdidos, né, vocês vão me achar com bastante facilidade lá no Instagram, que o meu é arroba filo com ph, né, é filo.arte.br no Instagram. E também, se vocês quiserem estarem conferindo, tem pouca coisinha lá mais antiga, porque essa loucura toda de produzir conteúdo começou lá na pandemia, né, e antes de fazer parte do Perdidos, eu fiz uma experiência com um canal, com uma proposta que era Desenho Filosófico, onde eu desenhava e discutia com um amigo através de um encontro online. Eu ia desenhando e a gente ia batendo papo sobre várias coisas. A gente falou sobre 2001, uma Odisseia no Espaço, falou sobre Blade Runner, também falou sobre a série Loki, também Westworld. E lá no YouTube eu sou @filoarte, também filo com PH. E é isso aí, pessoal. Só seguir lá, acompanhar e qualquer coisa me chamam também. Se alguém ficar com alguma dúvida, querer discordar também, pode arranjar treta comigo lá nos comentários ou me mandar mensagem. Boa. Obrigado, Reinaldo. Muito bom. Fer, obrigado também pela sua participação aqui. Mais uma, Fer, pra conta aí. E deixa também o convite, Fer, para quem quiser acompanhar os seus podcasts, né, lá no Plano Sequência, como é que tá, onde que te encontra também nessas redes sociais. Cara, eu sempre achei que você fosse me chamar pra falar de super-herói um dia. Não imaginei que seria pra falar desse nível de profundidade.
Não é verdade? Olha aí. Eu imaginei que seria uma coisa mais leve, um Homem-Aranha ali, um Flecha cá. Pô, mas foi maneiro, foi muito melhor do que eu imaginava, foi maneiro demais. E é isso, né? Quando você sai de um programa com mais perguntas do que respostas, é porque o programa valeu a pena. Acho que é um programa que a gente não se propôs a trazer respostas, mas a refletir também, né? E não achar respostas fáceis, porque se te deram respostas fáceis para problemas complexos, você está sendo enganado. É isso aí. Saiba bem disso. E acho que esse programa disse muito sobre isso. E é sempre um prazer, cara. Rafael, Reinaldo, Raquel, sempre que vocês estiverem disponíveis para conversar, para falar, para bater papo, para trocar ideia, é só me chamar. Eu tô lá no plano de sequência, né, no podcast, tô no Artcines também. O canal tá meio parado, mas se Deus quiser um dia ele volta. E no Twitter, se vocês quiserem procurar tanto no Twitter, no Instagram, qualquer rede social, vou estar como Fê mesmo. Só procurar lá que vocês me encontram pra ver eu falando groselhas e xingando pra caramba o Vanderlei Luxemburgo, pelo amor de Deus. Mas ó, só lembrando, né? Lembrando aí você ouvinte, né? Que se você gostou desse episódio e quiser ajudar na discussão, mandando críticas, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, procurando por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar aí um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará aqui no post desse podcast ou na descrição desse podcast. Vai lá, é só clicar e se tornar um apoiador. O podcast Cinemação 522 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.